Hello! Yeah. Eu ainda tô ouvindo a musiquinha, acho que alguém tá com delay, assim. Nossa, velho, peraí, para tudo. Não sou eu. Era você, Isa. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, vindes ao Chá com Breja. Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E hoje a gente está aqui com a Beatriz Lobo. Você pode se apresentar, Bia? Vai lá, apresenta. Não, Beatriz está no céu. Não sei quem é. Bia Lobo. Bia Lobo. Bia Lobo. Matamos, Beatriz. Que medo. Mas Quem é Bia? Quem é Bia? Bia é uma das nossas maiores companheiras de mesa de bar, quando ela ainda morava no Rio, não é mesmo? Ela nos abandonou, foi para Cuiabá. Então. Mas, como a gente vai falar de princesa, valia a pena chamar a dona Bia, porque Bia. Verdade. Oh, my gosh. Um ícone de feminilidade, delicadeza. Não deixa de ser, né, amiga? Não sei. Tá, então, Bia escreveu, no fundo, era porque Bia é uma princesinha, mas também porque Bia escreveu sobre princesas para o mestrado dela, né? Isso. Conta pra gente, Bia, por que você quis escrever sobre narrativas de princesas? Por que você quis falar sobre construção de identidade na infância? Fala pra nós. Cara, então, vamos começar por ainda estou escrevendo, né? Já começa Tá. Estamos aqui na luta, na labuta, entendeu? Deveria estar estudando, estou aqui conversando com essas meninas incríveis, então vamos... Muito mais útil, o nome disso é divulgação científica, tá? Perfeito. Sim. Entendeu? Professora, me perdoa. Tá perdoada. Mas assim, vamos lá. Eu acho que não tem... Eu ia falar, não acho que tenha uma menina que não viveu uma narrativa de princesa, mas Isadora já me disse que ela não foi dessas. Então, as histórias de princesa sempre falaram comigo, especialmente da sua forma audiovisual. Sempre teve essa relação muito, princesa pra cá, princesa pra lá. Sempre gostei dos filmes, sempre gostei das histórias. E quando a perspectiva de gênero começou a entrar, de certa forma, na minha vida, como algo a se estudar, ficou muito claro que... E outra coisa que eu sempre gostei foi essa relação dessas histórias audiovisuais com as crianças. Então, nesse momento, isso acabou, eu comecei a estudar sobre isso e as coisas começaram a se cruzar de uma forma muito, muito natural, apesar de um pouco traumática no início do mestrado. Não vale a pena dizer aqui, mas no final das contas escolhi esse tema. Estou aqui gostando bastante, chorando às vezes, mas nada como uma vida de mestrado normal, né? Normal, pelo que eu entendi. Amiga, assim você mesmo. já tá sendo chamada de melhor princesa da Disney aqui no chat. Olha. E boa noite, galera. Boa noite, Iva. Boa noite, Má. Boa noite, Renan. Galera que tá chegando aqui. Para quem... Vou aproveitar que o povo tá dando boa noite e falar para vocês o que é isso aqui, né? O Chá com Breja é um podcast multiplataforma, o que significa, é um nome muito bonito para dizer que a gente faz live no nosso canal do YouTube, o Estúdio Nix. E então a gente grava o podcast em live, em vídeo, então dá para ver nossas carinhas maravilhosas, a carinha de princesa da Bia e tal. E se você quiser participar, é só falando com a galera do podcast, tá, gente? Se vocês estão assistindo, é claro que vocês estão participando aí, ou no chat, ou nos comentários, mas assim, a galera do podcast que tá só ouvindo a gente, se você quiser participar ativamente no chat, conversar com a gente e ser... Não é bem gravado, né? Tipo assim, você falando, a gente ouve você e fala o que você disse, sei lá, reportado. Conversar ao vivo. Conversar ao vivo com a gente. É só aparecer todo sábado, às 8 horas. A gente está aqui no Estúdio Nix, no YouTube, gravando. Venham. E explica aí o nome maravilhoso do nosso podcast, Dona Isadora, porque a gente está tentando espalhar a palavra, então aceita ainda precisa ser explicada. Vai lá. Para quem não entende, para quem acha estranho, Chá com Breja é uma homenagem, vamos falar assim a partir de agora, às nossas idas ao bar, que atualmente, né, não são muitas, né? Aliás, não há. Não há. Que são geralmente inusitadas, que envolvem eu, Isa, bebendo chá,
E eu, Paula, bebendo uma cerveja. Tarará. É isso. É isso. O que você tá bebendo hoje, Isadora? É isso. Meu chá de hoje, não, é realmente simples, mas as pessoas ficam chateadas. O que é isso? Coisa estranha. Cada um bebe o que quer. É a palavra que eu quero espalhar hoje. Cada um bebe o que quer, o que te deixa feliz. Enfim, meu chá de hoje é um chá do Ceilão, do Sri Lanka. Eu roubei ele da minha avó. Porque, né, olha que gente que bebe chá. Que gosto tem isso, Isadora? Ele é um chá preto com um toquezinho de laranja, da Twinings. Uma edição especial, achei legal. Aquele que você falou que era caros, né? Não, porque chá é barato. Logo rouba-se da avó. Tá, a minha cerveja de hoje vai. É uma IPA com um gostinho de pêssego, bem gostosa, da Antuérpia. Nossa. E dona Bia, o que você tá bebendo para acompanhar a gente hoje? Então, eu botei a cerveja na caneca para homenagear as duas. Achei digno. Essa aqui, ó, patrocinem o podcast multiplataforma do Estúdio Nix. Nossa, eu não sei falar o nome alemão, Burger Cluster. Lá no 1050, entendeu? Por nossa Clara. O que vocês estão bebendo, galera? Falem pra gente aí no chat, pra gente ficar feliz que vocês estão nessa mesa de bar com a gente. E bora pro papo, galera. Vamos falar de princesa. Puxa aí você, dona Bia, que é a dona do assunto. Cara, acho que vamos ver, né? Que se eu puxo. Então, qual o problema das princesas? Qual o problema? Gente, isso é muito. Vamos falar, dar nome às coisas. Qual o problema, essas garotas? Vamos começar. Qual o problema das princesas? Acho que vem muito. As meninas chegaram a ler, não sei se tudo, acho que não, porque nem eu terminei tudo, então acho que elas não leram. A gente leu, no mínimo um bocado. Mas tem um livro da Rebecca Haynes, de 2014, chamado The Princess Problem, que levanta essa problemática aí das princesas. Fala um pouquinho sobre o quanto é perigoso, inclusive, se pensar numa feminilidade que vai sendo passada de menina para menina, que é frágil, que é submissa, que vai dizendo que o grande final feliz de uma criança, de uma menina, de uma mulher, é estar junto num relacionamento heteronormativo e fechado nesse casamento. E a Rebecca começa a questionar esse tipo de coisa, especialmente porque a gente está ensinando isso para as crianças desde pequena, né? Porém, Beatriz Lobo vai trazer polêmica. Ela já começou com porém. Amiga, você tem que desenvolver o problema. Não tá assim no roteiro, não, tá? Honestamente, eu acho que esse é o problema levantado. Existem, obviamente, várias questões que são ensinadas nesses filmes, nessas narrativas, que vão colocar a mulher numa certa posição, que vão colocar certos valores a serem instaurados dentro da cultura feminina, as formas com que a gente pode ou não pode se comportar, a forma com que a gente pode ou não pode performar a nossa feminilidade. Isso é muito claro. Eu acho que todo mundo aqui é um papo meio dado, né? Não sei. Falem um pouquinho o que vocês acham. A gente não sabe com quem que a gente está falando, né? Eu acho que essa é a parte legal de se fazer... Se colocar qualquer coisa na internet, né? Tipo assim, quer dizer, legal duas moedas, né? Porque pode vir qualquer coisa para perto de você com isso, qualquer tipo de ser humano. Então, assim, não sei se é tão dado assim, mas é uma coisa muito sintomática para a maioria das mulheres, tendo elas passado ou não pela fase da princesa, porque, tipo, Isadora, nossa amiga que fugiu de todas as tendências, felizmente. Caramba. Menos as de anime, vai. Eu vou Vi todos os filmes da Disney, parem com isso. Eu tenho, inclusive, DVDs Gold das princesas clássicas em algum lugar. Mas calmas. Eu acho que, assim, a gente passando ou não pelo rolê de ser fixada em princesa especificamente, ou querer ser uma princesa, existe muita coisa de... Dificilmente existem raras situações em que você tem uma família em que não tem a coisa de você é a menina, você é a princesinha. Não tem, que você não é rapidamente associada com coisas
delicadas, delicadas, fofas. Essencialmente redutivas, inclusive, né? Eu não acho que isso é um problema em si, se não fosse uma coisa de única representação possível, né? E quando eu digo única, não é que não existam outras, ainda mais no mercado de hoje, mas assim, a quantidade de informação sobre isso que você tem nessa idade, tanto mesmo quando a galera começou de não ter publicidade de brinquedo, essas coisas, etc. Mesmo assim, você entra na escola, as mochilinhas, as coisinhas, tudo é isso, assim, tudo, papelaria, tudo que é para menina tem uma vibe meio ou é rosa, ou é fofinho, tudo vai pro lugar do fofinho. Tem um branding muito específico, né, do que é de menina, um visual muito claro do que é ser menina. Eu acho que as princesas, elas acabam... Quais princesas? A gente chega lá. Mas acabam corroborando com isso, né? Quem é a princesinha, qual é o tipo, delicadinho, inclusive altamente excludente, porque algumas meninas não foram. Né? A maioria algumas das meninas não, né? Talvez a maioria. E eu acho que assim, dificilmente você encaixa naquele padrão perfeito do que é uma princesa. E eu não digo nem Disney, né? Porque se você pega desde os contos de fada, a descrição das princesas tem a ver com a delicadeza. Você pega o conto da princesa e a ervilha, ela tinha uma pele tão delicada, tão delicada, que tinha 500 mil colchões e ela sentia porcaria de uma ervilha ali de baixo. Então, assim, é associada com uma coisa positiva, você ser... Mutante do caralho, essa garota. É um superpoder, né? É um superpoder de merda. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, na verdade. Vamos interpretar essa história da princesa ervilha. Ai, amiga, não vem com essa. Vai. Tá, vai, então vai. Vou começar com a princesa ervilha, porque, olha só, prefiro eu, não tenho capacidade para entrar nos contos. Não tenho, de fato, não tenho base teórica para entrar nos contos. Até porque tem uma coisa que era o que eu ia levantar desde o início, que a gente já estava prevendo. Esse episódio, gente, tiveram muitas discussões antes dele, dizendo que ele vai ser um episódio polêmico. Então, e bomba. Não, mentira. Não vai. Mas eu acho legal a gente ter pontos de vista sobre a mesma coisa e ter diferentes sobre a mesma coisa e com coisas em comum sobre ela também, sabe? Eu acho isso maneiro. Só puxar que, tipo, a Bárbara falou que tá lendo o Mito da Beleza e tá abrindo muito a mente dela. E é muito sobre isso, né? Porque a gente falou no episódio passado, quem não teve oportunidade ainda, vai lá ouvir, que é sobre vilãs da Disney. E a gente usa muito a Naomi Wolf, que é essa autora do Mito da Beleza. E o grande lance da beleza é que não... A beleza não é necessariamente uma coisa dada, né? É uma coisa construída relacionada àquela época e que tem vários outros conceitos associados. Então, isso que a gente está falando da delicadeza, da pele clara, da pessoa ser... Da magreza, do tipo de cabelo, de preferência, o tipo de olhos também, os traços finos. Tem um monte de questões ali associadas a essa beleza desde uma determinada época, que é justamente a época em que a gente começa a ver isso ser representado no audiovisual. Não que não tenha tido anteriormente, porque toda época teve o seu padrão de beleza que fez as mulheres se... Mas a gente está falando da nossa geração, especificamente, né? E das que vieram depois dela. E que, assim, é uma coisa que continua desde lá. Assim, isso não mudou. Muda o corte de cabelo, sabe? Mas, quanto... Tirando umas representações muito recentes, mas, assim, que tem os seus problemas também... Toda vez que você sai disso, você nunca sai da magreza, mas quando você tenta representar, por exemplo, outras etnias, geralmente vem com uma carga de sexualização junto com isso, enorme, que assim, acho que não ajudou tanto não, amiga. Cara, eu acho que a gente tem que sempre dar nome aos bois. Eu acho que o problema da gente discutir isso é já começar pelas generalizações. A gente tem muitas iniciativas que tentam ir para um outro lado, e essas iniciativas nem sempre elas vão ser conhecidas. Eu acho que há muito tempo a gente já está vendo certas coisas acontecendo, obviamente num mercado mais independente, de certa forma menos cheio de dinheiro, entendeu? Como é a grande mídia, mas assim,
a Naomi Wolf, ela fala de uma determinada época, né? Ela tem um certo outro contexto que, obviamente, ele reverbera ainda com o que a gente está falando, e ele abre muitos olhos, especialmente quando eu fico meio impactada quando ela fala das cirurgias plásticas, sabe? Sobre a gente mutilando os corpos. É muito pesado o texto dela. É pesado, sim. Mas chega lá, assim, é duro você ler aquilo e você reconhecer o quanto que a gente começa a literalmente se recortar e se recolar para caber dentro de uma caixinha que disseram pra gente que a gente tinha que saber. Simplesmente para viver nossas vidas, assim, isso é muito duro. Mas eu não sei se é tudo assim. Novamente, eu não sei se é sempre assim, não sei se é tudo assim, e talvez seja esse, hoje aqui, estou tentando nessa conversa, meio tentar também pensar em outras formas de se olhar para esse tipo de narrativas que vão te mostrar de outro aspecto dessas narrativas, né? Por exemplo, quando a Paula fala sobre a questão dos vestidos, a questão de uma familiaridade, tipo, essa não foi a minha relação com as princesas na infância, não foi o vestidinho, não foi talvez a importância delas enquanto referência de mulheres que eram aquelas figuras centrais, mas não necessariamente que tinham que ser performadas daquela forma. Isso, obviamente, estou falando de forma memorial, a gente sempre muda. Obviamente, isso vai chegar para mim de uma outra forma hoje. Talvez estando estudando isso, eu consiga ter certas memórias que eu não teria na época de infância. Mas conversando, uma das coisas eu fiz um trabalho semana passada, num centro de crianças com câncer. E eu fui conversar com uma menina de 9 anos sobre isso. Perguntei para ela se ela assistia Filho de Princesa, se ela gostava. Não era nem sobre a dissertação, né? Mas me veio para perguntar para ela. E ela me falou, eu gosto. Eu perguntei para ela, mas qual que é o seu filme favorito? Cara, eu fiquei assustada, assim, porque sabe o que ela me disse? Ela me disse Ladybug. Sabe o que é Ladybug? Ladybug não é uma princesa pra gente. Ladybug não é uma princesa pra gente, mas Ladybug pra ela se torna uma princesa porque é exatamente essa figura de enaltecimento que talvez... Acho que é a importância, né? Exatamente. A gente dá muita importância para esse nome princesa. É muito forte. Mas tudo virou culturais, princesa, assim. Virou qualquer protagonista feminina voltada para a infância, né? Vamos combinar que é isso. Olha como isso é importante. Talvez Cara, que a gente não consiga mais observar hoje. É importante, mas eu acho muito sintomático no momento que, assim, eu entendo que novas narrativas estão surgindo, especialmente quando a gente fala de campos mais independentes de criação, né? Se a gente está falando tanto de literatura quanto de, tipo, às vezes até série de TV, especialmente nacional. Você cita muito isso na sua dissertação, né? Mas em termos de massa, e mais do que isso, por causa da sua dissertação, eu fui ler a Cinderela Comeu Minha Filha, da Peggy. Maravilhosa. E, cara, não, é maravilhoso esse livro, inclusive para a galera que curte Naomi Wolf e a escrita dela, tem umas semelhanças muito interessantes, assim. Eu acho que é uma linha de feminismo muito relacionada, né? E de forma de escrita também. As duas têm uma forma de escrita que me interessa muito. Mas, por que eu falei disso? Sim, ela vai... Quando eu falei esse negócio dos vestidinhos, cara, é porque por mais que, tipo, a personagem seja toda... Mano, odeio essa palavra. Empoderada, seja toda... Tipo, seja proativa, seja independente, seja autônoma. Agente real do próprio futuro, né? Do presente, do futuro dela. E que tenha interesses que não sejam ser resgatada por alguém, assim, e que não seja, né? Tipo, por mais que role isso... Os estereótipos de uma coisa, né? Quando você vai falar do consumo relacionado a isso, e que é o consumo que entra na brincadeira, né, das crianças, e que entra na performatividade das crianças, que eu acho que isso que é mais problemático. Você pega, sei lá, a Dora Aventureira e você não tem a calça e o colete e o mapa da Dora Aventureira. Você tem a roupinha de princesa da Dora Aventureira, o vestidinho. Então, a Mulan, a roupa que tinha... E que eu falei no último episódio que, tipo, a minha princesa favorita era a Mulan e que eu gostava de usar a fantasia dela
Mas a fantasia que eu tinha dela e a única que tinha para comprar não era a do desenho. Não. Era do desenho, mas era do momento que ela estava sendo preparada para casar. Que é tipo isso, assim, que te vendia bonequinha com esse. É a roupa que ela odeia, não é a roupa do exército, não é a roupa de luta, não é a roupa... A Mérida dela... passou por isso também, né? Que perdeu o arco e flecha durante o comercial. Concordo perfeitamente. Eu acho que existe um grande gap ainda entre o que as histórias estão enaltecendo, especialmente as histórias atuais, e o que a indústria ainda está vendendo. O que a franquia Disney Princess, que é especialmente na Disney, né? O que a franquia Disney Princess está querendo projetar no consumo, na brincadeira, e concordo perfeitamente. Isso a gente não vai discordar nunca. Porque você até hoje vai ter... as próprias princesas, quando foram para o Toy Story House, né, agora em 2018, no filme, elas também estavam com traços mais delicados, mais feminizados. E foram alvo de muitas críticas. Assim, vários problemas que, obviamente, a gente não sei se vai citar hoje ainda, mas que todo mundo deve saber. A própria questão da cor da pele da Tiana, os traços da Merida, a Mulan também também com traços mais finos, se não me engano. Exatamente. Não, e além da própria representação física das personagens, eu acho muito... engraçado não é a palavra, eu acho que é interessante socialmente a gente observar como as personagens que fogem daquele padrão de beleza europeia magra Disney, elas têm uma coisa que a história delas, e aí eles vendem isso como empoderamento, né? Vendem isso como... E que tem a ver com as ondas feministas também. Essas personagens são mais proativas, de fato, elas não estão esperando para ser salvas, mas eu acho muito engraçado que sejam justamente essas as personagens que não valem por si, que elas não podem ser resgatadas, elas não podem ser tiradas da prateleira, elas não podem... Assim, ao mesmo tempo que eu acho que essa ideia da mulher precisar ser resgatada e da beleza dela ser o que importa, e da pureza e da delicadeza ser o que importa, eu acho engraçado que quando você começa a ter outros tipos de mulher que não se viam representadas antes, elas não podem, elas têm que ser muito mais do que isso. Então ela tem que ser empreendedora, ela tem que lutar com o exército, ela tem que, tipo, roubar ali a cigana, não sei o quê, ela tem que se salvar sozinha, assim... Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas eu acho que a gente bate numa questão mercadológica junto com uma questão cultural. Sim, que é o momento de expansão da Disney para muito além, e é por isso que a gente tem essas princesas que diferenciadas, que fogem do padrão étnico, ao mesmo tempo com o momento que a gente vive no mundo, em que a gente tem umas mulheres diferentes. E aí eu acho que tem um clash, né, de titãs aí mercadológico. Então a gente tem uma Esmeralda absurdamente sexualizada, era uma das minhas animações favoritas, mas era uma situação terrível para uma criança ver o Frollo cantando que ou ela beijava ou morria. Mas vamos lá, sabe o nome disso? A Esmeralda, ela é tão sexualizada que ela não é princesa. Vamos lá, ela nunca é princesa. Ela não vai. Nem ela e nem a Meg, eu acho. Nem a Megara. Também não. Tipo, inclusive é uma personagem que se apresenta se salvando, né? Você quer ajuda? Não quero. Obrigada. Até porque o Hércules é o maior banana da face da terra, né, gente? O que é aquele protagonista? Eu adoro não, a trilha sonora é sensacional, mas... além de destroçar as mitologias... Eu não posso falar nada, que eu comecei a gostar de mitologia grega por causa de Hércules. Mas dito isso... Banana, né? Coitado, mas é um lento do cacete. Minha nossa. Mas fez o merchan dele. Eu gosto de adoro aquelas músicas maravilhosas. Aí aquelas figuras gregas, qual é o nome das? Musas? As musas? Então, aquilo ali é exemplo de mulher. Aquilo ali é representatividade da tela, entendeu? As primeiras mulheres negras a terem nome em uma animação da Disney em quantos anos, Bia? 100 anos? Ai, gente, dá uma vontadinha. Assim, você não sabe se você ri ou se você chora com a realidade. Dá pra fazer os dois. Mas a galera tá falando aqui, ó, que a Bárbara falou que acredito que é uma construção inconsciente que acabamos aderindo. Agora que eu vi que essa Bárbara é sua irmã, Bia. Eu nem sabia. Não é? Se não é a cara dela. Não. Ela já é a cara dela. Isso é a cara dela. É a cara com o mesmo nome.
Tá, então foi mal o erro, eu vou editar para o podcast. O bom da galera que ouve só o podcast é que essas falhas de conduta... Gente, quem vê ao vivo, vê ao vivo. Isso quer dizer qualquer coisa aqui. Tá, independente, Bárbara, desculpa, é porque você é muito parecida com a irmã da Bia. E você também se chama Bárbara. Mas ela falou o que era importante disso aqui, antes de eu fazer esse comentário que não deu em nada. Acredito que é uma construção inconsciente que acabamos aderindo. Eu acho que esse é o grande pulo do gato e que eu não sei, eu acho que é muito pesado da nossa parte culpar as princesas, culpar as personagens, porque acaba que a gente fica com ranço das personagens. Sim. E que é aquilo, a gente não, porque a Isadora não, mas a gente já amou essas personagens um dia. E existe um momento, quando você começa a perceber que você tem os resquícios disso interferindo na sua vida. Que isso? É porque ela me chama linda, né? Obrigada. Mas então, a Bia é linda. Pera. Eu não lembro. Beatriz, olha esse parênteses. O parênteses foi para dizer que ela era linda. Olha só a princesa interferindo na vida dela. Vamos conseguir, e era disso mesmo que eu estava querendo dizer. A gente entrou muito no episódio das vilões na coisa da rivalidade feminina. E na coisa de você sentir que você é premiada se você é delicada, se você está dentro da conformidade, né? Se você é a mais bonita de todas, além disso, você quer ser a mais bonita de todas, você quer ser a protagonista. Eu acho que sim, você trabalha uma coisa muito legal nessa dissertação. Quando você publicar, a gente vai botar pra galera no nosso Instagram. Sigam a gente no Instagram, está com breja, gente. A gente vai disponibilizar pra galera no Instagram ir lá ler. É que você entra muito na questão de novas narrativas que enfatizem a sororidade. Né? Que você tenha mulheres juntas e que o valor da coisa ou o valor da aventura tem a ver com esse laço de amizade, com o nutrir de alguma coisa que não seja só o príncipe encantado. Tem uma parte lá que eu fiquei até incomodada, porque é o meu problema com... Não sei se ainda, porque eu não assisti, eu não sei se vai ser o meu problema com a nova Mulan. Eu acho que talvez seja. Que é tirar o Chen. É porque eu não vi ele no trailer, então eu fiquei muito bolada, que é assim, eu acho escroto tirar o homem da mulher guerreira. Por que a mulher guerreira... ou a mulher da mulher guerreira. Por que a mulher guerreira não pode ter alguém, mas aí vamos fazer um rewind aqui para entender esse contexto. Assim. Eu acho que, especialmente dentro dessa questão da sororidade, a gente precisa entender durante muito tempo uma questão que ficou muito clara, que era essa posição da mulher enquanto vilã ou enquanto figura não existente na vida das princesas. Então, assim, princesas não têm mãe, em geral, tá, gente? A gente sabe que Pocahontas tem uma melhor amiga, Pocahontas tem uma mãe. Poxa, mas assim, já em Pocahontas, né? Em Pocahontas e, assim... Ariel até tem, irmãzinhas também. Mas, assim, só tem no 2, né? Porque no 1... Não, no primeiro, a cena começa com as irmãzinhas cantando. Todas as irmãs terminam com El. Que não significam nada, não quer dizer nada, porque você não tem interação, não tem nada. Mas, assim, a gente está falando de falta de relacionamentos femininos e durante muito tempo o foco dos relacionamentos foram outros caras, seja por amizade, seja por mentoria dentro dessas histórias. Então, assim, o Ariel mesmo, o grande mentor da Ariel é o Sebastião. A gente tem outras princesas cujos grandes... O próprio Mushu dentro da Mulan, mesmo que não seja um bom mentor, mas assim... Não, ele é péssimo. Ela só dá certo quando ela faz o que ela quer e não o que ele fala, mas tá tudo bem. Mas existe melhor casting de homens que vão guiando essas narrativas, seja para elas irem para frente, ou seja para elas serem o ponto final, né, daquela relação. E a partir de um momento, e o que é muito doido perceber, assim, é que exatamente algo que a gente estava criticando, isso eu percebi há pouco tempo, inclusive vai entrar em algum momento no trabalho, é que porque eu entrei em contato com uma instituição muito boa depois da minha qualificação, que é da Priscila Manavais, então fica a indicação aí para quem depois quiser. passa pra gente, a gente bota o link na descrição. E ela vai estudar exatamente a franquia Disney Princess,
como essa junção dessas princesas e dizer que, tipo, foi a partir dessa junção no consumo, a partir do momento que essas meninas começaram a brincar com todas essas princesas em conjunto, que a Disney começa a pensar em colocar em Faz conjunto. absoluto sentido, né? Exatamente. Se você compra toda a coleção de boneca, gente, brinquedo de boneca, só para deixar claro, você bota suas bonecas juntas e elas estão todas na sala de aula, elas vão passeio. E assim, na nossa vida, enquanto meninas, assim, a gente brinca com meninas, necessariamente ou não necessariamente, assim, é natural que isso aconteça. E é, inclusive, estimulado que isso aconteça, agora pelo lado negativo. Meninas que andam só com meninos durante muito tempo, pelo menos na nossa geração, são vistas de forma assim, como assim? Qual é o lance dela, né? Qual é o lance dela? Então, assim, isso começa também a ser incorporado pelo próprio uma prática social, uma prática sociocultural das crianças vai começar a ser incorporada pelo mercado e visto como algo que faz sentido mercadologicamente. Então, é algo. É por isso que eu falo sobre, quando a gente conversa, eu falo muito sobre entender o quanto que a gente também influencia nessas próprias narrativas. E não só o quanto que elas vão lá e brainwash. Eu não acredito nisso também, claro, não faz sentido. A gente não é ser passivo, não é simplesmente passam as coisas e a gente só absorve. Claro que isso é repensado, não tem como. E é o lance que tipo, a gente falou, e eu acho que a gente vai bater nessa tecla praticamente todo episódio, que é a gente tá falando de uma indústria, independente se a gente vai estar falando de audiovisual ou qualquer outra parte da indústria, tá? A gente tá falando de uma indústria do entretenimento. E como a indústria, e a gente está falando de consumo, sociedade capitalista, o que está funcionando para a sociedade, o que está sendo discutido na sociedade, vai ser incorporado para conseguir vender. Então, assim, às vezes vai ser muito mal incorporado. Por exemplo, essa questão, eu fico pensando na Pocahontas, né? Que depois isso é muito mais bem feito com Moana, que é basicamente Pocahontas reinventado, né? Com certeza. Eu ouvi falar que é a Pequena Sereia. Ao contrário. Talvez seja a mistura. Vamos lá. Vamos reciclar histórias, não é mesmo? Mas, assim, em Pocahontas, você tem, de fato, você tem uma amiga, mas você tem o lance da figura de mentora da avó. Só que essa figura de mentora é uma figura que está pressionando ela o tempo todo, no sentido de, tipo, você tem que conseguir, a tribo depende de você. Assim, você sem você não há, entendeu? E não é que a avó da Moana não faça isso, ela dá a entender isso no início, mas chega um momento que a avó da Moana vira para ela e fala, então, se você não conseguir, tudo bem, eu botei muita pressão nas suas costas. E eu acho que isso é uma nova mensagem para um novo tipo de criação, né? Que uma geração muito nova, né? Geração segue seu rumo, vê aí. Existe uma ideia também, por exemplo, eu consigo enxergar muito, até falo um pouquinho sobre isso, não só na questão da sororidade, mas é uma ideia, obviamente, impulsionada por um pensamento que eu acredito ser fruto do neoliberalismo, que é essa ideia do autoconhecimento e do empoderamento e do ir para frente porque você precisa se descobrir, é aquilo. Tiana tem isso, a própria Moana é exatamente essa pessoa que precisa sair de casa e ela vai para salvar a tribo? Ela vai para salvar a tribo, mas ela vai muito mais porque ela quer descobrir, ela quer amar, ela quer ir porque ela precisa daquilo, que tá tudo bem também. Não somos Moana, inclusive... Cadê a Moana? É isso. Inclusive, ela canta na música, entendeu? Saber quem sou o tempo todo é exatamente aquilo. São princesas que durante muito tempo ficaram ecoando, né, o quanto que elas tinham que ser, de certa forma, importantes para outro, e que agora precisam ser importantes também para si. Também para elas mesmo. Eu tenho um pouco de medo, eu vou te falar, que eu tenho um pouco de medo dos excessos. Assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, no sentido assim, por exemplo, eu acho que Frozen, embora eu tenha alguns problemas com Frozen, eu acho que Frozen faz uma coisa muito boa, que assim, como ela tem duas personagens protagonistas, ela dá para ter uma que tem um relacionamento e a outra que não é essa questão. E mesmo para que tenha um relacionamento, a questão principal é a irmã. Mas eu acho que também, que é aquilo que eu falei com a Mulan, me preocupa muito. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui a menina que, até certa idade, tinha essa sensação muito grande no momento que eu conhecer um cara ou uma menina, isso vai salvar minha vida, né? Isso vai, tipo, mudar do tipo, vai haver essa sensação de resgate no sentido de vai dar um significado à vida. Eu tive isso primeira infância, início da pré-adolescência.
Aí eu Oh fui my vendo God. que... Isadora, para de me julgar. Para de me julgar. Eu perfeitamente o que você está falando. Mas, não, só que Eu- aí depois rolou o processo completamente contrário, que é o seguinte: no momento que eu comecei a perceber, especialmente entrando ali na fase escola, saindo do CA, né? Que você vai começando a crescer, você vai virando menininha. E aí eu fui vendo que eu não me enquadrava, embora eu esteja muito mais perto do padrão do que muita gente, eu estava completamente fora do padrão no sentido de delicadeza, no sentido de mignon, no sentido de cabelo, no sentido de vários aspectos ali, que eu era extremamente preterida não só pelo grupo. Então, assim, isso começou a me afastar muito da ideia da princesa, porque eu falei, se eu for depender disso, eu tô fodida. E aí eu fui pro. Não, mas aí eu fui pro lugar oposto, que é o do eu não preciso de ninguém, entendeu? Foi muito bom por um lado, porque eu tive um crescimento muito focado no autoconhecimento, muito focado no viver tranquila na solitude e, de fato, aprender a viver comigo mesma de uma forma muito boa, que hoje eu vejo a galera no Instagram do tipo... hypando isso como se fosse uma grande coisa, que de fato é importante, mas assim, mas aí eu vi que também, se você vai para o outro extremo, você começa a não conseguir o outro lado, que é contato humano nesse lugar. Eu só conseguia fazer contatos humanos relacionados à amizade. E não que tenha problema, existem pessoas que são assexuais, existem pessoas que são aromânticas, especialmente aromânticas, né? Porque você pode ser assexual romântico e querer esse tipo de laço afetivo. Mas eu acho que se você faz esse caminho então, para você ser independente e e não ter lá o complexo de Cinderela que você precisa ser resgatada, você não precisa de homens, eu acho que isso também gera uma coisa... E isso alimenta essa galera lá da Maris, que está falando que você está fazendo um problema com a sociedade. Eu acho que isso faz parte. Eu acho que isso faz parte. E não é dizer assim, não haja esse tipo de mídia. Vamos criar vários tipos de mídia, inclusive um que demonstre relacionamentos positivos, que você não precisa de ninguém salvando ninguém. Vamos só participar de uma aventura juntos, lá enrolados, e ficar de boas. Então, mas eu acho que Anne e Hans são meio isso. Anne e Hans, não, desculpa, falei o nome errado. Anne são meio isso, entendeu? Sim. Apesar de ser algo muito... Eu acho Frozen 2, a parte dele, tentando dizer literalmente a coisa mais ridícula do mundo, mas acho que vocês gostam. Mas tá tudo bem. Eu gosto de outras coisas em Frozen 2, mas essa parte não. Mas achei melhor, gosto mais. Você gosta mais de Frozen 2? Prefiro. Então, muitas coisas que eu gosto também. Eu não sei se eu gosto mais. Tiro mais coisas positivas. Só de não ter o Let It Go, pra mim já é legal. Eu não sou muito fã de Frozen, né? Pra mim não deu. Na minha vida. Eu dou muito valor ao que Frozen fez, dou valor, mas ele não. Mas talvez eu não sirva para esse papo. Não fez. Não, amiga, eu acho que serve muito, inclusive, da outra perspectiva, que eu acho super eu importante. acho que é muito assim, enquanto você está falando, e para mim, quando eu falo isso é muito forte, porque eu vi muita animação, mas eu vi muita animação mesmo, né? Na idade, talvez, que a gente estivesse vendo, e aí lembrando de novo, minha geração, como a de vocês, é do Renascimento, é do Rei Leão, da Mulan, adorei Mulan, vi Mulan no cinema, não sei se vocês viram isso, por exemplo. São experiências bacanas, mas eu via Xena na TV, sabe? Eu via She-Ra. A minha mãe é fã de He-Man, eu via She-Ra. Eu tenho um Grayskull em algum lugar aqui, então tinham muitas coisas além. Se tinham princesas, tinham outras também, e no fim do dia, eu não sei até que ponto, isso também acho que é muito do inconsciente, eu nem sei o quanto de personagem, e eu fui uma criança muito... demais, talvez, muito mais atenta para isso. Eu tinha muita certeza de que aquilo era personagem, de que nada daquilo estava acontecendo na vida. Eu tinha muita certeza do tempo que eu consigo me lembrar, claro, e do que as pessoas me contam. E existiam outras certezas. Eu não estou no pacote da brincadeira da princesa, mas eu não estou mesmo. Mas eu não estou em momento nenhum. Não tinha roupinha de princesa com a minha cara. Eu tenho bonequinha das princesas, eu tenho uma bonequinha de Pocahontas, que minha Dinda trouxe, eu tenho uma Meg, que eu adorava a Meg, acabou. Não tinha, essa brincadeira não era minha, eu claramente não tinha sido convidada. E aí vem da personalidade de cada um, tudo bem, fui brincar de outra coisa.
Pra mim tá show. Se virem aí, sabe? Eu acho que Lutem. tem uma... Não sei. Aí eu também vou trazer, talvez, uma experiência pessoal. Por favor, pessoal, comentem como foi no Crescer com as Princesas. Estão comentando muito, gente. É porque eu vou esperar vocês terminarem esse assunto e aí eu leio os Aí comentários para... Show. Não, então, eu acho assim que, por exemplo, eu tenho um momento da minha vida que eu lembro, né? Um momento que eu lembro por fotos. O momento que eu lembro por fotos é talvez o mais próximo que eu tenha chegado de estar dentro dessa categoria, que obviamente estou muito longe, mas o que mais tenha me aproximado foi ter tido uma fantasia de Jasmine, entendeu? Tava lá, bonitinha, porque trouxeram para mim, mas obviamente não são a Jasmine. E assim, não é como se aquilo tivesse feito parte do que eu queria performar, mas existia uma grande admiração, especialmente naquilo que a Paula falou com relação ao amor romântico. Então, assim, talvez o que mais tenha me influenciado, ou sei é que essa é a melhor palavra, mas o que mais tenha sido aderido pela minha ideia de vida principesca tenha sido essa questão do amor romântico. Porque é isso, tipo, durante muito tempo você vai e se baseia naquilo como... É exatamente eu tava dormindo, o cara veio e me beijou, foi incrível, eu vou morar com ele. Não é por aí, É mas isso. você entendeu. Tem o Fed que não é. Tem o Fed. Tem o Fed que não, espero que não seja. Que ótimo. Não, eu entendo o que vocês querem dizer no amor, mas eu não sei. E aí também vem disso, eu não sei se eu via, eu tenho, na minha cabeça organizada, tem alguns filmes que tem plano a plano, eu não me lembro, eu tive que ver Mulan de novo mais velha, que é um filme que eu gosto bastante, para lembrar das cenas românticas, eu me lembrava dos Unos atacando, eram as cenas que me marcavam. Sim. Era uma outra questão, né? Lembrava do Homem Ser, né? Que eu passei anos cantando, vou vencer. Eu também. Não vou vencer para sempre, porque a gente nunca vai cantar Homem Ser. Foda-se esse Homem Ser. Inclusive, ó, eu vou fazer um vídeo só para isso, para os meus ranços todos. Por enquanto são só medos, que eu ainda não assisti a nova Mulan. São ranços baseados em trailer. Eu não quero assistir esse filme. Eu não mereço. Você Paulo, vai, Isadora. Eu não vou passar por isso sozinha. Eu não mereço passar por isso. Então, amiga, pra gente ser processado, a gente pode fazer na Twitch, porque eu não tenho interesse nenhum na Twitch, a gente vai lá na Twitch, assiste, entendeu? Porque se processarem, qualquer coisa, acabou o canal, entendeu? Aí você faz os melhores momentos. É porque assim, a gente vai pagar o Disney Plus. Vamos pagar o Disney Plus. Vamos pagar, Disney, de boa, já separei aqui a grana. Uma de nós vai pagar e as três vão rachar por um mês. Só pra assistir Mulan. Só pra... Gente, eu sinceramente não tenho. Só pra deixar claro, eu fico incomodada com esses live actions. Eu não sei se eu dou conta de assistir esse Mulan live action. Eu vou ficar nervosa. Eu não sei se eu vou saber lidar com isso, sinceramente. Cara, então, o problema, um dos problemas pra mim, e que eu vou elaborar isso se isso se confirmar, porque por enquanto é só um achismo, mas pelo que eu entendi do trailer, ela nasce com os poderes de ser super forte, ser super... Isso fode com o rolê. Porque o que acontece? Não é Frozen, entendeu? O lance do Frozen já foi contado. E aquilo faz sentido ali. Quando você faz isso com Mulan, você acaba com a questão justamente do vou vencer. Mulheres podem vencer, especialmente que ali ela trabalhando para isso, e não é mais do que isso. Existe uma questão ali, a Mulan é uma resolvedora de problemas. Então, tudo que ela resolve ali é com o intelecto dela. Também com força física, mas junto com o intelecto. Ela não conseguiria fazer nada se não fosse assim, deixa eu ver como é que eu resolvo isso aqui. Então, assim, aquilo foi super importante para mim. E ver que, bem, eu odeio exercício físico, odeio bola, eu tenho medo de coisas. Eu não iria pro exército defender meu pai. Chegar lá em cima, sabe, naquela cena em que eu quero subir aquela corda, porra. Foda-se a honra, entendeu? Não sou eu essa pessoa, mas independente disso, essa ideia. E mais do que isso, aquele tipo de amor me interessava, que era o cara que primeiro assim, admirava enquanto ser humano,
Tem um E aí, processo muito depois- honesto ali de romance, né? E mesmo quando Muito e honesto mesmo com o aquilo. lance do casamento, no filme 2, que tipo, eu não lembro de quase nada, mas eu lembro que ela é chamada pra lutar e ele luta junto com ela de novo. Não tem isso de você não pode lutar porque agora a gente vai casar. Não é isso, entendeu? Não É esse verdade. o rolê. Não é esse o rolê. Inclusive, o problema deles é que ele é o rolê da honra e ela é a mina do. Eu não vou levar essas minas aqui pra casar com os caras que elas não querem Ela vai casar, levar não. as filhas, Tem as um filhas treco do rei, assim. não é isso? É. Filha do imperador. Ela vai levar esse filho muito loucos, né? Ela vai levar esse filho Desculpa. pra casar. Mas assim, Então tá. fugir completamente do assunto. Eu acho que assim, agora é o momento da gente ler os comentários. Gente, Ah, eu tá peço bom. desculpas. Eu vou até tirar, eu vou tirar da descrição que eu fiz o roteiro, porque eu tentei. E não. E no caso não aconteceu. Orgânico. Esse Sim, foi episódio tá orgânico. muito mais bar do que qualquer outra coisa. Tá orgânico. Olha, Sim. nossa, mano, e pior é que a galera já falou tanto, mas tanto, que Vai. eu já não tô. Meu Deus do céu. Sim, concordo com a Paula Giovana. O fato da personagem não precisar de um parceiro, parceira, automaticamente coloca ela numa posição de não poder ter isso. Eu acho que essa que é a minha questão. Do tipo assim. Não necessariamente é um fato. É isso? Então, é o lance assim, quando você começa a colocar isso demais, que ainda não aconteceu, mas eu comecei a sentir essa tendência com Frozen, e que tinha lá a Ana para amenizar isso, de certa forma, mas me incomoda mais ainda porque Elsa nunca poderá ser a lésbica que de fato ela é, porque... Mas Por ela quê? é. De onde é que a gente tirou isso? Não, na minha fanfic do meu cérebro, eu acho que foi a melhor coisa que Damares falou na vida dela, porque eu concordo com essa fanfic, eu apoio essa fanfic. Mas baseado em que Olha fato? só. Não, Baseado de que ela não pode ser quem ela é, e ela está no armário dos poderes dela. E isso é claramente uma simbologia. Eu não tenho nada contra a Elsa ser lésbica. Não, pode ficar à vontade com a vida dela, imagina. Seja, mas assim, por exemplo... Eu não, acho mas que não ela vai, a Disney não é capaz de fazer isso nem com o personagem que eles disseram que iam fazer com a Bela e a Fera, né? Não é, que disseram? Coisa ridícula, cacete. Eram os dois, né? Colocaram o Lefu lá, né? Aham. Aham, O personagem super, que é o aham. bobo, né? Enfim, Desculpa, mas consegui. pra mim aquilo ali é bromance, porque eu já vi muito homem hétero tratar outro homem hétero daquele jeito, do tipo. Já vi. Ó o barraco. Já vi. É o momento do paga-pau que rola. Não, desculpa. Aquilo é bromance e bromance tá errado. Vamos discutir isso no próximo episódio, mas tudo bem. Não, a gente vai ter um episódio de bromance, com certeza. A gente precisa de um episódio de bromance. Deixa eu fazer um comentário sobre personagens que na minha fanfic são gays. Então, tipo, por exemplo, vou colocar aqui, fica polêmica. Todos os vilões da Disney que não eram mulheres, né? Não, tô falando nova geração. Sim. Com certeza, mas assim, Para ser vilão, já que não dá para ser mulher, que seja afetado, né? Mas Desculpa, vai. Vanellope, vocês viram o Wi-Fi House? Não, amiga. Ah, tá, o Wi-Fi Ralph, claro, a princesa do docinho. Exatamente, a princesa do docinho. Vanellope olha no Wi-Fi Ralph, que é o Detona Ralph 2, né? Olha pra personagem da Mulher Poderosa lá, que é interpretada pela Mulher Maravilha. Pela Gal Gadot. Dublada pela Mulher Maravilha. Quando ela olha pra aquela mulher, ela tá assim, ó. Amiga, você não tava? Era incrível, todo mundo era redondo, baixinho, de repente apareceu uma nega saindo de um carro com uma Gadot. Mas não momento, amiga. Gente, mas como é que vocês estão baseando a homossexualidade alheia só porque nego olhou, a pessoa olhou? Eu acho que justamente por isso que você não encantamento. pode contar isso como representatividade, porque de fato Não não é. conto. Não, tá na Eu sua acho fanfic, que- é sua fanfic, entende? Que nem a Eu minha acho de que é Frozen. muito moderno você assumir que outra mulher é bacana, é foda pra caralho, tem, sabe? Acho que tá show. Se é lésbica, beleza. Mas não dá pra ir baseado nisso. Só porque a Elsa tá sozinha? Cara, eu acho que ela pode Ela continuar faz um sozinha, castelo de mas gelo. eu acho que Peraí, aquilo é cara. muito Faz o que uma quiser. metáfora. Aquilo é muito uma metáfora. Eu acho, desculpa, amiga. Eu acho que Ele fala, let it go? Não é o let it go, mas é o lance de tipo, você tem que esconder quem você é e tal. Assim, eu acho muito. é o gelinho, gente. Eu acho que a gente tá... É o gelinho. Tá, gente. Teve um momento o Próximo pessoal episódio, falando mal de Mulan junto comigo.
Aí o povo falando de Frozen. Bárbara, eu gostei de Frozen, mas foi meio que só mais uma animação. Isa, se eu tiver Frozen criança, eu ia querer escolher se seria a Ana ou a Elsa. Mas Xena era... Comente para nós. Xena era uma ali que tinha algum, assim, não tinha representatividade. Xena tinha um relacionamento, hoje em dia é assumido. Mas foi assumido? 2001 casos na Netflix, isso. Agora sim. Isso. Sabia. Na nova versão todo mundo sabia, mas eu tô falando em termos de ser assumido no roteiro. De tipo, se beijam e tal. Gente, agora, se tinha cena de se beijam, meu cérebro não grava, não liga. Não processou. Desculpa, não processa. Na nova versão agora da Netflix, porque, por exemplo, fica aí o jabá, na dissertação também olho para outras histórias de princesa, especialmente porque a gente ponto muito importante, inclusive, da dissertação dela. Princesa Leia, achei lindo, gostei. Princesa Leia tá lá, é uma parte que a gente esquece durante muito tempo, especialmente porque a gente está dentro desse universo Disney, a gente veio do podcast dos 10 vilões da Disney, que é maravilhoso, inclusive. Assistam, ouçam, se vocês não viram, ouçam o último episódio. E quando a gente vai para a Xena hoje, assim, a Xena hoje ela está sendo dirigida por uma mulher lésbica, se não me engano, o roteiro é de uma mulher lésbica também, da mesma vídeo. Então, assim, ela assumiu toda essa questão aí com um outro visual, um outro desenho, uma perspectiva de desconstrução muito maior. Peraí. Fala, Paulinha. Não, então, eu tenho um bagulho em comum com a Isa, acho que os momentos mais românticos também não ficaram na minha memória. Cara, e eu vou te falar que não é uma coisa que tenha ficado na minha também, não. A minha experiência vai no meio do caminho, no sentido de, assim... Não era aquilo que me importava mais na narrativa, mas aquilo ficava no meu subjetivo no sentido de, tipo, achar que faz parte da empolgação de uma vivência aquilo fazer parte. Entendi. Entendeu? Assim, você que só a Naomi Wolf fala, né? As coisas interessantes acontecem com as belas, né? Exatamente. Delas serem interessantes ou não. É isso. E depois, a gente vai ter um episódio, não nessa temporada, mas a gente vai ter, com certeza, no futuro, um episódio sobre melodrama adolescente, mas que também tem muito isso que eu sentia. Eu senti muito na minha adolescência. Eu consumia tanto aquilo que era norte-americanizado total, que eu sentia que, como a minha vivência não era aquela, e eu também não tinha nem a vivência da minha galera, da galera brasileira popular, eu sentia que eu não tinha adolescência. Eu sentia assim, cara, eu tô lendo livro aqui em casa. Tipo, é isso que é minha adolescência. Eu devia estar na festa, enchendo a cara. Numa festa na casa de alguém, no subúrbio. Jogando verdade com consequência. Gente... A única coisa que tinha na minha vivência daquilo ali era o bullying que eu sofria. O resto não tinha. Isso aí enfim, de todo global. mundo. É global. Né? Mas eu acho que é muito isso. É muito assim. Você sentir, consumindo tanto isso, que o seu protagonismo tá errado na sua vida, que tá faltando alguma coisa na sua muito vida. Forte entendeu? Isso, né? Eu entendo que existe isso também do não ter uma diversidade, aí eu acho isso, que hoje em dia, para umas crianças que, além de tudo, ainda tem o Steven Universe, ainda tem outras coisas, né? E aí eu falo também de um ponto, como menina, eu me lembro disso, de ser uma menina estranha, porque via animes, e aí animes a gente tem um universo inteiro, né? Mas eu preferia Dragon Ball do que... Nossa, não lembro o nome daquelas coisas, do que, sei lá... Nossa, eu adorava Sakura Card Captors, era muito fofo. Eu tenho a camiseta da Sailor Moon. Mas você não lembrava do... Mas o Yukito. É isso. Era Yukito, isso pra mim é cômico. Era Yukito, o nome do menino. Pra mim também, tá vendo? Pra mim era literalmente nível, cômico, entende? E eu não tinha uma relação de pertença. Não tinha uma relação de pertença com porra nenhuma. Mas, assim, não sentia que eu não... Sabe, que estava me faltando, eu simplesmente estava vendo um entretenimento. Não acho que eu seja uma criança, uau, que eu tenha sido uma criança super acordada, super fantástica. Mas eu acho que tem uma coisa a ver. Talvez a minha quantidade de coisas. As pessoas que estão te ouvindo, vendo e não te conhecem, né? Não são do nosso grupo de amigos. Só para deixar íntimos. claro, eu tenho uma camiseta do Ike. Não, eu acho que não é tanto o lance de você ser uma criança woke e
com certeza influencia o lance de não terem te convidado pro chá, entendeu? Eu acho que isso tem totalmente a ver, mas eu acho que você tem uma... Não fiquei chateada, não. Pelo menos você demonstra, todo o tempo que eu te conheço, uma essência muito, assim... Não sou tão afetada pela... Assim, eu tô muito na minha, sabe? Assim, uma coisa muito... Você tem uma coisa muito na tua vibe que as coisas não te... Sempre me parece que as coisas não... No máximo te dão um ranço. Com elas certeza não te me afetam, no mínimo elas me irritam. Então, mas então... Olha, cruza a perna. Fale mais. Gente, assim, eu não tenho o que declarar, mas eu acho interessante ouvir. Eu digo assim, eu acho interessante que tanto que o meu ponto era tão claro quando eu fui fazer o meu TCC, né, que é um negocinho mais assim, o que a Bia fez é de outro nível, ela foi a princesas muito além, princesas de lugares que eu falei, gente, mas de onde? Mas aí eu olhei e pensei, lendo o da Bia, eu falei, de fato, eu tinha um recorte muito claro de vilãs, Disney, uma época específica. E quando eu tinha a idade ainda para ver esses produtos, eu estava vendo muitas coisas, né? Estava indo muito além. Tanto que é isso, eu entendo que quando a gente fala de percepção, né, de como as pessoas captam as coisas, nossa, tem tanto mais. E aí quando eu digo isso, que a parte do romance não ficou na minha cabeça, talvez isso tenha influenciado. Eu também não sou das pessoas mais românticas, tenho entojo de filme romântico, fui menos uma para bilheteria de Titanic, sei lá, não sei. Isso é uma influência também. Né? O fato da coisa não falar comigo também significa que me influenciou de alguma forma. Eu posso, inclusive, ser uma pessoa que não curte, hoje em dia, romance, comédia romântica, por excesso desses beijinhos à toa, né? Tô morta ali, o filho da puta veio me beijar, tá show. Nossa, vamos começar a falar, não. Não tem nem não. Como é que é estupro culposo, aquela porra? Não, beijo culposo. Desculpa se eu começar a xingar. Não entra nisso. Não vou entrar. É porque eu ainda tô com a raiva sintomática da semana, amiga. É isso, pra você ver como é que o negócio é antigo. Mas eu entendo que, assim, acho que a gente andou muito, isso com certeza. E aí, quando eu falei em termos de vilania feminina, então, ela chegou um momento que ela se esgotou na Disney, tomou um corpo totalmente diferente. Tem uma outra aparência, tem uma outra aparência visual, assim. Eu defendo que ela ainda se mantém em termos de tom, mas ela foi ganhando outras nuances. E pronto, tô vendo que as princesas também. Acho que a gente já caminhou muito, a gente também tem que entender que é uma empresa, desculpa, mas... É isso. É uma empresa, é uma indústria, ela vai ter que se adaptar ao que ela precisa nesse momento. Inclusive, acho que a Mulan ganhou um poder de nascença, talvez porque a indústria chinesa goste disso. Já pararam para ver os filmes chineses, como eles gostam dos seres que vêm, que eles voam, que eles têm todo um... Mano, mas teve uma grandíssima rejeição, né? Inclusive, ofenderam... Porque, assim, Mulan faz a merda de misturar tudo quanto é asiático numa embalagem só. Mas o lá daquela época, né? 90 e... Peraí, 98. O de 98. Tem umas coisas, a maquiagem era meio japonesa, a roupa era meio coreana. Exatamente. Claro, né? Mas essa ofendeu pelo menos assim, pelos reviews que eu tenho visto, ofendeu muito em termos de costumes chineses e coisas. Não contrataram um roteirista chinês, assim, tipo, ou que tenha ascendência, ou que... E assim, é como se a China não tivesse uma indústria audiovisual super influente, enorme, com e tem umas horas, e aí assim, no mínimo você chama o Ang Lee. Desculpa, a gente para de falar, é o momento que a gente para de falar de princesa e fala, mano, tem umas horas que eu não entendo a Disney, do tipo assim, parece que eles entendem, mas eles não entenderam, sabe assim, do tipo assim, acho que entendi, parece que eles querem jogar dinheiro no lixo, às vezes, cara, sabe? Não joga. Ai, amiga. A gente está falando porque a gente está olhando para os problemas, a gente está buscando isso, entendeu? Eu entendo todas essas discussões que a gente tem, eu faço elas também, mas assim, já começa uma coisa que eu acho muito importante assim, deixar claro nesse episódio, que é, primeiro, pensar que foi uma coisa que me levantaram durante a qualificação. Assim, eu acho que a gente não pode, então vamos aqui discutir. A gente não pode tentar sempre olhar os filmes do passado com os olhos do presente. Então já começa por aí. A gente tem a nossa mentalidade, nossas influências culturais, mas durante muito tempo, Cinderela foi uma mulher revolucionária para sua época da década de 50. Entendeu? Foi. Fazer o quê? Ela era rebelde dentro da casa dela. Entendeu? Enfrentava porque ela falava Lúcifer, com né? ratos?
Não, ela botava a Lúcifer pra correr. Eu só vou dar. Ah, que revolução. Ela botava a Lúcifer pra fora. Quando a gente pensa que até hoje, eu estava assistindo um bate-papo das dubladoras das princesas da Disney com o Wendell Bezerra, né? Inclusive fica a dica para quem quiser ouvir um pouco, rir um pouco dessa. Tá no YouTube, no canal do Wendell. E elas mesmas falaram o quanto que é difícil até hoje você trabalhar como dubladora, porque tem menos personagens femininas. Então, se você para pensar que durante muito tempo essas personagens foram referência para milhões de meninas pelo mundo todo, naquela época elas foram muitas vezes vanguardistas. Naquela época, só de existirem. Só de existirem e de ocuparem um papel de protagonista e, de certa forma, conseguirem um final feliz. Seja ele para o lado que fosse. Infelizmente, isso é muito duro da gente hoje, do século XXI. Sim, mas é o hoje, eu entendo isso que quer dizer, com Mas certeza. Amiga, mas eu entendo, e eu acho que. E foi uma tecla que a gente bateu muito no episódio passado, de tipo, é claro que as coisas têm sua época, e que no momento que eles são. Que você tá na sua época, aquilo dialoga com aquilo, né? Tudo tem que ser colocado em contexto, mas eu acho que o problema tá muito aí. Eu fico pensando muito sobre essas coisas que a gente falou do subconsciente, né? Eu fico pensando muito na ideia de qual eram os conflitos desses filmes e como tudo acaba. O final feliz, a gente não sabia qual era o final, na verdade. A gente não tem final feliz. A gente não sabe do que consiste esse final feliz. Era só uma ideia de. Assim, eu entendo o que você está falando do contexto, mas assim, não apesar disso, esses filmes transcendem e continuam até hoje. E assim, por mais que eu entendo que não é como se a minha prima de 4 anos estivesse assistindo Branca de Neve. E eu sei que não. Mas a ideia persiste do final feliz, romântico e etc. Por mais que ela não esteja vendo. Esse não é o principal filme que ela está vendo. Mas é isso que eu vejo ela performando em brincadeira de faz de conta. Então, o que está acontecendo, sabe? Se não é mais isso. Isso me... Porque isso, eu acho assim, que quanto mais tempo passa, mais a gente também tem uma ideia de pensamento crítico. Porque assim, é aquilo. Nós, enquanto crianças, também não tínhamos tanta chegada de novos conteúdos que tinham essa ideia de uma comunidade mais empoderada. Novamente, para falar que não gostamos tanto, mas estamos aqui usando. Porque é o que a gente quer significar. Então, assim, o que hoje vai se chegando, a importância de Ladybug, a importância de Fada Manu, a importância de conteúdos que nem sempre... A importância desse livro que eu mandei para vocês, a foto... deixa eu botar aqui. Bota aí para o pessoal ver. Ótima dica de presente para crianças de todas Dá um nome, especialmente para a galera do podcast, e depois me passa o link para botar aqui na descrição, amiga. Tem uma coleção de livros chamada Revolução das Princesas, que é uma coleção organizada pela Plan Brasil, que eu acho que é em parceria com a Unicef, se não me engano. São 3 livros, a princípio, 4 livros. A Revolução da Aurora, que é da Bela Adormecida, a Revolução da Ariel, a Revolução da Cinderela e da Rapunzel. E esses 4 livros eles podem ser vendidos separadamente ou em conjunto, e eles são escritos e ilustrados por ilustradoras e escritoras mulheres. Todo o dinheiro vai para um fundo de apoio à infância de meninas e tal. E são livros incríveis, assim, que reformulam essas histórias e que, obviamente, hoje, na literatura, a gente já vem tendo muitas iniciativas de pessoas que vêm reformulando essas histórias de uma forma a tentar atualizar esses contos. As ilustrações são lindíssimas, as histórias são muito bonitas. Muito bonita, muito bonita. Essa é da Ariel, vocês estão vendo aí. Para quem quiser ver, olha no YouTube, se você não está no podcast, ou procure no Google. Gente, aproveitar, quem tá aí no chat, dá uma curtida. Quem puder, antes de ir embora, quando acabar a live, comenta, porque a gente precisa de engajamento nesse canal, não é mesmo? Aquela fingindo de youtuber, mas eu tô precisando. Eu quero engajamento. Por favor. Por favor. Não for demais. Se não for demais. Mas eu quero contar uma coisa, inclusive é um papo que ela, Isadora não sabe disso, mas foi ela a primeira pessoa a me falar desse filme, e é a Cinderela da Brandy. Da ABC, claro, claro. Vamos falar sobre ele? Da Whitney. Isso, da Whitney Houston. Claro, você não sabia. Não, você não saberia. Não, não.
Não Eu sabia também nunca dele. tinha ouvido falar. É a Cinderela, uma versão da Cinderela do Hammerschmidt e mais alguém? Ou é um Hammer e um Schmidt? Agora eu não vou lembrar, caramba. Qual é, Bia? Você lembra o nome? Roger and Hammerschmidt, eu acho que é isso. Roger and Hammerschmidt. Eu vou olhar aqui e já passo direitinho para vocês. E é uma produção para televisão, né? Eu lembro de ver esse filme, acho que na TV aberta mesmo, não lembro se foi em TV fechada, mas era bem pequena, passou, seguiu, mas uma coisa que eu gostei muito é que a fada madrinha era Whitney Houston. E eu era uma criança que em casa ouvia, então, claro, show, adorei ver Whitney. E foi um sopro, uma coisa muito diferente para a Disney da época, 90 e pouco. Isso. 88, eu acho que o filme lançou, então é de 90, se não me engano. Pera, né? Que eu acho que eu anotei isso aqui. Vão falando que eu acho que eu anotei. Onde a Cinderela era uma menina negra, a Brand, uma cantora e atriz 97. Americana, 97. A fada madrinha foi a Whitney Houston, e eu lembro também que a madrasta, não, a família do príncipe era muito única, né? Era uma mãe negra, o príncipe era um filipino, foi vai, vamos embora. E é muito interessante, eu acho, também a gente pensar, e aí, claro que a gente tem uma diferença muito grande das possibilidades de mídia, de 97 para 1950, quando foi a Cinderela da animação, que é o que você faz para que mídia, né? Por que não fizeram um filme disso para o cinemão em 97 com essa Cinderela multicultural, né? Por que essa Cinderela teve que ficar na televisão? O Whitney Houston produziu isso, uma grande estrela da época. Então, a gente tem, claro, há muito tempo, adaptações super interessantes, que dão mais contexto, e aí falando também cada um no seu tempo histórico, que a gente não tem como fugir. Tem adaptações mais subversivas, mas que o poder de distribuição delas, né, foi muito menor. Era uma coisa... Parece que é um segredinho, né? A gente fez esse negócio aqui. Então, eu fui uma criança... Eu sou uma mulher negra, fui uma criança negra sabendo que era negra, nesse país isso existe. Tem gente que não sabe o que é. Criada por pessoas negras que, falavam, senta aqui, vê isso daqui, né, que os negros fizeram. Vê. Não era questionável, não era nada demais, era mais um filme na minha vida. Não era, nossa, lembra quando? Não, era um filme para assistir, já que eu vi Cinderela, vê os outros, se vira. Só para deixar claro. É isso. Mas eu acho que eu fiquei muito assim com isso da mídia, né? Eu falei, isso não foi pro cinema. Não, TV, claro. Peraí. Enfim, então, mas aí nesse ponto que eu acho que vale entrar, que tipo, o quanto que é uma das coisas que eu achei muito, muito, sabe, surgiu assim na minha mente quando eu tava estudando, que é o quanto que o cinema ele foi esse lugar em que as novas coisas não chegavam e a televisão começou a pipocar um monte de coisa nova, a própria Xena, entendeu? A própria TV. Exato, e na TV né? Essas coisas... A She-Ra, não tem filme da She-Ra pro cinema. Gente, vocês já viram o tamanho das pernas da She-Ra? Se ela te chutar, dá noce. Mas a gente também tá falando aí, porque assim, a gente tá falando de uma outra realidade, né? Que é a realidade do cabo, é a realidade do nicho, é a realidade do... Que no cinema o seu investimento não retorna, né? Se você vai falar... Talvez o grau de mensuração do quanto que essas coisas aconteceram, porque, por exemplo, quando a Cinderela de 97 estourou, a gente já tinha aquelas séries americanas que eram dedicadas ao público negro. Ao público negro. Já tinha a TV negra já existia, os canais há muito tempo, né? Claro que em 1950 ainda não, mas a gente já tinha uma revolução do conteúdo negro feito pelos negros, o canal do negro, claro que se iniciou por um olhar certamente exclusivo, e eu falo de exclusão, né? Brancos aqui, negros aqui, mas que também acabaram que possibilitaram uma identificação, né, muito forte, uma possibilidade, uma vontade de criar por si mesmo também. Daí vai. Sem dúvida. Mas, assim, é pensar o quanto que essas histórias talvez tenham sido muito bem melhor exploradas na televisão ou em mídias alternativas, não necessariamente na televisão, mas assim, as próprias continuações dos filmes, Cinderela, a Pequena Sereia. E que eram para VHS, né, amiga? Não foi para cinema. Então, mas é isso que eu acho tão interessante de se pensar, que, tipo,
é uma Moana, assim, da década de 90, assim, do início dos anos 2000, assim, a Mela... Tem algumas revoluções que a gente, na verdade, acha que começaram agora, porque nossa geração é muito fantástica, né? Mas ela já estava acontecendo. Existe um poder de mídia, um poder de distribuição. E, bom, felizmente, agora a gente também tem um poder de resgate muito grande. Sim. Vamos se lembrar. Felizmente. Mas, e eu fico pensando muito na merda que é a indústria até hoje, considerando que, assim, eu não sei se não tinha cena gravada na Bela e a Fera que, de fato, deixasse muito claro que aquele personagem era gay. Eu não sei, porque quando isso foi soltado na mídia ainda como um boato, virou um backlash gigantesco. A mesma coisa agora quando você fala em Ariel e Sininho Negras. Vira uma coisa como se fosse um grandíssimo absurdo. Então, assim, se a gente vê que até hoje esse nível de intolerância, porque eu não posso mais falar de preconceito, porque eu não acho que nesses casos é entendeu? É intolerância mesmo. Quando a gente fala de preconceito, entendeu? É intolerância. É a pessoa... No que isso afeta a vida dela ter representatividade, sabe? E é impossível, é inviável. É como se você tivesse... que nem o rolê do Porta dos Fundos fazendo um Jesus gay, entendeu? É como... entendeu? Porque Cara, aquilo não, ali... Não quero defender. Não, eu não vou falar, eu não vou entrar nesse lugar, porque eu sei que... Não vou nem falar do Jesus. Não, mas assim, eu acho que é outra situação. Eu estou usando um exemplo que não é essa situação. Embora, assim, eu não concorde com as questões, mas assim, isso é assunto para outro episódio, sabe? O que eu usei de exemplo é no sentido assim, aquele exemplo eu consigo entender, dada a uma questão religiosa, o levante que foi. Quando a gente está falando hoje desse tipo... Tem uma compreensão mais lógica. Bem ou mal, a gente chegou num ponto que, aparentemente, você ser racista é uma coisa negativa e criminosa. Então, assim, aparentemente, as pessoas não poderiam estar no Twitter dizendo que aquilo é um absurdo, entendeu? É isso que eu não consigo conceber. Como é que as pessoas, além da coisa nojenta que entram num nível da cara de... É um nonsense, entendeu? Para mim é muito nonsense isso acontecer hoje em dia. Realmente é outro episódio, que só uma temporada. Eu posso achar os ânimos? Vai lá. Vai, princesa! Vou baixar os ânimos. Vou jogar um pouquinho de extintor de incêndio aqui. Então, quando surgiu o primeiro comentário com relação a Ariel Negra, eu tive uma conversa, assim, com uma amiga que, tipo, ela tava assim, poxa, mas é porque ela era ruiva e tal, e não era como se fosse um problema ela ser negra, mas é porque mudou o personagem, entendeu? E aí, quando amiga, põe ela ruiva negra, qual é o problema? Isso existe, biologicamente comprovado. Calma, Beatriz. Mas biologicamente sereias também são biologicamente. Eu sei, Bia, desculpa, eu sei que... Vai, desculpa te interromper, vai lá. Eu tô só tentando dar uma fala de como isso pode chegar na mesma conclusão que você, sem precisar de todo esse fogo, entendeu? Foi essa conversa exatamente que eu tive com ela. Cara, vamos lá, por que ela é negra? Vamos explicar tintim por tintim, porque hoje em dia é importante você ter uma Ariel negra? E aí se explica tintim por tintim o quanto que isso, durante muitos anos, é óbvio que pra gente, já estamos nesse momento, mas o nosso papel também, pelo menos eu acredito, gente, novamente, eu acho que o meu papel, enquanto uma pessoa que estuda, enquanto uma pessoa que gosta de conversar com outras pessoas, é muitas vezes catequizar no sentido terrível da palavra, mas talvez explicar para o outro o quanto que aquilo foi problemático e o quanto que aquilo pode ser mudado de uma forma muito mais fácil e menos impositiva. É só isso. É o meu estilo, vocês sabem que a gente conhece. Sim, não, e eu acho, sendo bem sincera, eu acho que seu estilo RBG de ser é muito mais eficaz. A juíza, a RBG, porque ela tinha essa proposta de vida de tipo, então vamos pegar essa gente ignorante pela mão para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Que eu entendo e eu acho muito legítimo e eu acho que de fato é assim que você se muda alguma coisa. Só que eu fico pensando assim,
existe um lugar meu muito utópico e é minha anarquista platônica e de que quer pegar esse mundo, jogar no lixo e fingir que existe um outro novo. Que, assim, vamos lá, Coringa! É porque, assim, é muito doido. Assim, a gente ainda tem muitas desconstruções para fazer, claro, sabe? Sempre tem. Mas existem umas coisas que, para mim, são tão óbvias em termos de, tipo assim, humanidade, de, assim, que para mim não faz sentido, entendeu? É uma questão básica de não Amiga, faz você sentido tá no isso. centro do país, assim, o centro está no Sudeste, você tá no Eu tô lugar sabendo disso tudo. Beatriz, você não tá me dando novidade nenhuma. Beatriz, eu tô sabendo disso. Então, Eu disse que a gente ia tentar hoje. Blá, blá, blá. Não, mas isso não é treta, assim. Mas é um lance assim. Eu entendo o que vocês duas querem dizer, mas eu acho que, na verdade, vamos botar o pé no chão. É absolutamente real isso. Sim, isso é absolutamente real. Tô sabendo. Eu continuo achando absurdo. Pô, não, fica à vontade, você pode achar, tá? Inclusive, você pode botar fogo no parquinho que você quiser, eu acho que tá tudo certo. Não vai mudar absolutamente nada, inclusive. Não, eu acho que a gente tem poder de mudança sempre. Eu acho que a gente tem poder de mudança, a gente tem poder de diálogo sempre. Mas, acima de tudo, eu acho que o que isso mostra, e acho que o mais importante dessas empresas continuarem fazerem isso, que isso é uma questão de hábito. Quem é princesa, quem pode ser salvo, quem não pode. E talvez, quem saiba, talvez a gente não veja. Não sei se a gente vai ver isso. Pode ser que daqui a 50 anos, aquela, né, já matei a gente com 80, sei lá, daqui a 70, a gente tenha gerações de pessoas que, antes de questionar por que o personagem é negro, querem saber a história, querem saber outras coisas. Mas o momento que a gente está é esse. Então, o melhor que a gente pode é fazer gosto quando uma empresa se dispõe, ainda que mercadologicamente, a inserir um momento. Porque isso, onde a gente chegou agora foi em passinhos de tartaruga. A gente ainda vai dar muitos passinhos de tartaruga. Eu sei que parece que a gente é muito fantástico, que a gente faz coisas incríveis, que nós estamos aqui em 3, falando numa tela, vai virar um podcast. Eu sei que parece que o mundo é um lugar muito avançado, muito incrível. Amiga, mas não parece. Mas não é. Tá. Eu sei que dá uma sensação. Eu sei que dá uma sensação equivocada a minha revolta de que eu não sei onde a gente está vivendo. Eu sei perfeitamente. Não, entendeu? você só tá de saco cheio, amiga. Eu sei porque tipo assim, pra mim é muito absurdo, assim, considerando que eu não acho o Biden nada de bom, tá? Eu não tô achando isso, mas assim, pra mim é muito absurdo eu ter perdido a minha última semana em pânico, achando que a porra do Trump ia ser reelegido. Entendeu? Do tipo assim. Mas, amiga, Trump era um grande lixo. Mas era então ele quase foi reeleito. Único. É um grande lixo que quase foi reeleito. Quase, e assim, a gente já não tá mais falando de princesa há muito tempo. Mas assim, não. Inclusive, a gente não chegou no ponto que eu acho. A gente tá a 1h e muito de podcast, então eu vou dar 1h17, pessoal. Eu vou encaminhar um encerramento, mas olha só. A gente não falou nem metade do que eu gostaria de ter falado em termos de princesa, porque a gente. Parte 2. A gente vai ter parte 2 algum dia. Mas assim. Eu acho que uma coisa muito. Não, com certeza, amiga. Inclusive, para a gente fazer um episódio sobre isso, de fato, eu vou só introduzir a situação que eu acho importante, tendo dito tudo isso que você falou sobre mudanças e que já foi. Eu acho que a gente está caminhando para um lugar talvez mais positivo, porque mercadologicamente isso faz sentido para as grandes indústrias, entendeu? Sim. Mas. Não só por isso, amiga, também, mas assim. É um motivo especialmente forte. É claro que só muda a indústria porque a cabeça do povo tem uma mudança. Sim. É uma simbiose. Uma coisa e assim, eu já achava isso. É porque assim, a minha raiva vem de um lugar muito cético sobre a humanidade também. E assim, depois é que eu li esse lance da Cinderela com minha filha muito recentemente, então eu tô muito intoxicada pela autora ainda. Eu tenho e que ela fala. É maravilhoso, é maravilhoso. Não, eu sei, mas assim. Fogo neles! Tem uma parte que eu acho muito interessante, que deu uma pifada na minha cabeça, que assim, eu não tenho interesse nenhum de ter filho na minha vida, a não ser que isso aconteça por acidente, eu não tenho interesse nenhum. Eu sei, amiga, eu sei. Eu tenho esse plano. No caso, eu tenho esse plano. Mas assim. Ai, meu Deus. Pera. Se nascer, a gente cuida, fica tranquila. Qual é a proposta do livro? Essa é uma mulher extremamente feminista e que na criação
feminista que ela estava se propondo a dar para a filha dela, não entravam princesas em casa. Não adiantou, as princesas entraram. E aí... É maravilhoso. Me preocupa muito... Não, mas é literalmente isso. As princesas Ela falou entraram. exatamente isso. Porque ela falou, não importa se você vai comprar esses livros maravilhosos, que eu acho que vocês devem comprar, esses livros maravilhosos que a Bia indicou, das princesas revolucionárias, super indie, e mostrar isso para sua filha primeiro, ela vai entrar em contato com aquilo. Entendeu? Isso não... Então, assim, o grande problema para mim é que, assim, por mais que a gente tenha Moana, ou melhor, na nossa época tinha Lilo e Stitch, que é 1000 vezes melhor do que Moana. Lilo e Stitch. E foda-se, entendeu? Melhor que Moana, eu não sei. Peraí. Eu acho 1000 vezes mais interessante. Eu acho uma história muito melhor. Talvez. Eu acho melhor do que as Frozen, duas. com Eu acho, certeza. desculpa, eu tenho problema com a voz da Moana. Eu não gosto desse filme dublada porque é muito... As duas. Você sabe eu tenho um problema... Eu tô sabendo... Ela é uma diva. Eu tô sabendo, eu vejo o rolê do Now United, eu sigo o canal porque eu acho aquilo genial. Super indústria. A gente, inclusive, nossa, a gente tem que ter uma temporada musical pra chamar o Vitor Hugo, mas tudo bem, parênteses, isso não vai entrar no podcast, isso vai ficar só aqui. Quem viu, viu. Quem viu. Caralho, o que eu ia falar? Cinderela é my daughter. Cinderela é um Tá, então, qual é o problema? E aí, isso eu tô jogando, não pra essa não sei nem se nessa temporada, mas assim, a questão pra mim é que a gente continua numa dinâmica de performance na infância, e a performance da delicadeza, e a performance da menina fofinha, que logo é pura, e que logo, minha filha querida, princesinha, nanana. E aí, disso, migra pra Instagram, twerking. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa muito doida que é uma migração e continua na mesma você continua na mesma linguagem da performance. Né? Exatamente. TikTok, e assim, que loucura aquilo. É uma, pra mim, mas aí, assim, a gente chega no TikTok, aquilo ali é o extremo do extremo do extremo, mas pra mim é muito louco que eu não sabendo naquela época que eu era feminista, claro, porque inclusive eu achava que isso era palavrão, né, durante a adolescência. Palavrão. Ai, amiga, infelizmente essa foi a minha criação, mas assim, embora minha mãe seja, ela não saiba disso, mas ela seja. Tá, o que eu tava falando? Assim, embora isso, eu me pego muitas vezes, hoje em dia, performando um negócio que eu nem quero performar e que eu acho muito problemático e que, assim, e que aquilo em si, quando eu me pego performando, me dá uma sensação de muita coisa ruim, negativa, porque você entende, você compreende. Então, e aí eu fico me perguntando quando é que isso vai mudar, porque me parece que a gente tá woke, mas ao mesmo tempo, olha aí o TikTok, entendeu? Olha aí a MC Melody, olha aí. E aí você fica assim, cara, será que tá melhorando tanto? Assim, a gente tem a Moana, mas tá melhorando? É uma coisa assim... Fala, Bia. Eu não acho que a gente vai responder isso num podcast, mas eu tô falando que isso é uma coisa que me inquieta, entendeu? Mas e isso porque eu nem quero ter diálogo. Filho, sabe? Não, mas vale diálogo. Olha só, nem entrou no nosso roteiro, tinha uma etapa em que a gente falava sobre ondas feministas e tal. Mas a gente não chegou a entrar. Parte 3. Eu acho que tem muita conversa com isso também, e com os tipos de feminismo que a gente se identifica ou não. Eu acho que não dá para a gente dizer que esse tipo de cultura da exposição, mesmo essa cultura do eu, que vai muito atrelada a uma ideia de feminilidade, de sexualização, e que muitas vezes a gente não compartilha daquilo. Amiga, mas eu não tô nem falando desse lugar, porque, por exemplo, eu escrevi a porn, e por mais que, assim, eu esteja num lugar de repensar aquilo para eu ter certeza do que eu tô falando enquanto eu escrevo, para quem não sabe, tá ouvindo podcast completamente aleatório, caiu aqui de paraquedas, a gente tem uma produtora que produz ficção também. A primeira coisa que a gente produziu foi uma websérie sobre meninas que produzem pornô. E que falam muito com isso. E que naquele momento aquilo falou muito comigo. Logo, eu acredito em algum aspecto da performance enquanto uma atitude libertária também. Aquilo fala, e eu fico muito confusa nesse lugar. Aquilo me confunde muito, porque são duas coisas que me... Mas ainda assim, eu tenho muito medo, porque existe o lugar da performance autoconsciente, do tipo, me produzir para me sentir bonita,
me produzir porque eu preciso que os outros pensem, entendeu? Existe... O mundo é complexo sobre isso. Então, assim, Claro. é isso. A gente lê Naomi Wolf, mas ao mesmo tempo eu não quero parar de me maquiar e de me produzir. E eu Mas gosto. não precisa. E não precisa. As coisas são Não muito mais precisa. complexas do que isso, sabe? Sim. Mas eu acho importante a gente tentar entender como é que os processos acontecem. Eu acho que essa que é a questão. E pode ser que a gente tenha teorias que não sejam nem um pouco perto da verdade, porque a gente está falando de subjetividade. E eu não entendo nada disso, assim, sabe? Mas não não tenho base acadêmica. Não tenho base acadêmica para falar sobre isso. Eu não estudo psicanálise a fundo para isso. O máximo que eu estudo de psicanálise é para construir personagem. Então, assim, mas dito isso, são coisas que me preocupam de como é que você começa de um jeito e você termina de outro, sabe? E que essas coisas estão muito interligadas, sim. Pelo menos eu sinto que estão, sabe? Na minha experiência vivida, eu sinto que estão. Essa que é a questão para mim, sabe? Um pouco. Mais até do que, sendo bem sincera, tipo assim, me importo com as gerações futuras, mas mais porque eu tenho uma sobrinha, entendeu? Porque eu sou egoísta. Eu sou egoísta e eu sei que o mundo... Não, mano, aí o mundo vai acabar, entendeu? Tipo... Em breve. Então, em breve. Então, assim... A quinta onda já chegou. A quinta onda já chegou. A quinta onda já chegou. Num filme chegou, com certeza. Eu vai acho chegar aí, que tudo vem com parcimônia. Tudo vem com parcimônia. Vamos com calma. Eu sou muito exagerada. Não são culpadas todos os nossos problemas. E também não são culpadas por todos os nossos sonhos, entendeu? Tudo isso vem de onde a gente foi criada. A Isa mesmo falou que não viveu esse tipo de realidade. Outras pessoas tiveram outros tipos de associação cultural, que o Martim Barbeiro fala, de mediações que vão interferir em como você lê esses filmes. Essa é a grande questão. Você se preocupar com como outras crianças vão assistir esses filmes é muito, muito genuíno, é muito óbvio, mas assim, ao mesmo tempo... Muito saudável. Muito saudável. Mas ao mesmo tempo, se eu pergunto para alguém e a princesa favorita dela é a Ladybug, entendeu? Se eu pergunto para uma criança de 9 anos e a princesa favorita dela não é a Moana... Não é nem princesa? Ladybug é princesa? Onde é que ela tirou esse título? Entendeu? A Ladybug é o Joaninho. Eu não questionei. Acho que isso... É a Ladybug, então. A Ladybug é ótima, realmente. A Ladybug é uma heroína. E talvez seja essa uma das coisas que vocês não chegaram a ler, porque veio muito da última conversa que eu tive na qualificação. Talvez a grande mudança que estejamos vendo é essa transição da figura da princesa para a figura da heroína. E algo que também é um problema que vai ser o episódio seguinte. Mas aqui pra... eu tenho problemas com isso. Mas assim, eu acho que problemas sempre teremos. Mas é uma transição que permite muita coisa. E se hoje você vê, eu não sei se vocês chegaram a ver o trailer de Raika, a Princesa dos Dragões, lá que a Disney vai lançar. Eu vi sem querer isso. Interessante. É legal, meu tipo de filme. Absurdo o quanto você não consegue encaixar ela numa princesa. Você não consegue. Porque ela é princesa? Ela é princesa. Ela tem um reino, Moana. É só isso, gente. Tá tudo certo. Mas assim, você coloca ela lá, né? Porque agora você já viu que ela é princesa também. A Raika, você não consegue. O trailer dela é sombrio. Aquilo é de um literalmente de heroína. Então, se estamos nos encaminhando para princesas que conseguem... E eu não sei como ela vai ser vendida de forma de brinquedo. Eu nem vi em nenhuma das imagens que surgiu dela nenhum vestido. Então, no momento em que isso acontece, ela inclusive me lembrou muito a Isa, vai saber, aquele filme do Miyazaki da menina que corre no deserto, sabe? Não sei. Bom, Princesa Mononoke? Tira isso pro podcast. Não é princesa, Pônio? não. É aquela outra. Não. Desculpa. Pônio é muito fofo, eu precisava citar. A terra está destruída e ela está lá no meio do deserto. Depois eu te mando. Não sei qual é, não. Enfim. Isso. É ótimo esse filme. Se eu lembrar, depois eu indico. Enfim, ela não se associa a essas características de princesa. A Raika não consegue entrar dentro disso dos poucos materiais que foram divulgados até agora. É uma princesa que veio do Peru, estou muito equivocada. América Latina. Amiga, eu não consigo tem essa vibe, tem essa atmosfera, mas a gente sabe, né, que a nova onda do Imperador é ótimo, mas assim...
Mas eu acho que ela tem uma apresentação, talvez seja isso que a Bia queria dizer, a forma como você apresenta. E a gente volta naquele rolê do vilão, né? Como é que você apresenta? Primeira vez que a gente vê... maravilhosa. Primeira vez que a gente vê o personagem, realmente é ela, um sidekick, um bichinho, né? Ela lutando contra um ser mascarado. Sim. Isso pro que a gente chama de universo de princesa... Tá muito além, né? A própria Mérida, que foi apresentada com arco e flecha, já não... Nausicaa, tudo de bom esse filme. Nossa, tem anos que eu não vejo. Indica, gente, assiste aí, maravilhoso. Inclusive, atualmente o Netflix tem uma cartela fantástica de filmes do Estúdio Ghibli. Se virem. Para com esse negócio aí de só Disney, vai fazer outra coisa. Desculpa. Vamos abrir um negócio para não ficar aí tendo preço. É revolucionária. Gente, eu vou puxar, assim, eu acho que a gente... Aquela que fez um roteiro. Eu queria ver. Não, é porque, assim, no Dead Vilãs, pra quem não ouviu, a gente teve um trabalhinho de organizar o rolê. Então, assim, eu me senti muito apresentando o assunto para quem não conhecia. Eu sinto que a gente teve uma conversa muito entre amigas, que eu achei ótima. Eu me diverti muito, eu tô vendo que a galera aqui do chat se divertiu muito também. Curtiram? Mas eu sei que alguém que vai chegar nesse episódio do nada não vai... Talvez não pegue. Não vai entender porra nenhuma. Então, mas eu acho tá tudo bem também. Mas eu acho uma coisa muito importante, que a gente tá falando de princesa, em termos de cultura, de boa. Não sou uma pessoa muito especial, não. Mas o nego esqueceu daquelas vilãs lá. Estão lembrando agora com a Angelina Jolie, tá tudo certo. Mas enfim. Agora, princesa, eu acho que é uma coisa que tá muito na ponta da nossa língua. Até quem não viu, até a menininha, que é a princesa Ladybug, ela entende a referência do que é princesa. Quando você perguntou pra ela o que é uma princesa, ela entendeu o que você queria. Não era o que você esperava. Mas eu acho muito ponta na língua. Mas é isso que me... Em termos de organização desse episódio, aquela... Voltando à minha ordem. Minha ordem que não e o meu progresso. Baduntos. A ditadora aqui, né? Não, mas assim... Positivista. Não, eu acho que vale a gente ter outros episódios, não talvez sobre o lance da princesa, mas assim, que sejam mais organizados nesse tipo de reflexão. Mas eu queria... Isso tudo para falar que eu acho que valeria a gente dar uma fechada, né? Tipo, fazer uma reflexão final, porque, gente, eu não... Eu tenho essa sensação, pode ser que eu esteja muito dentro do papo e para quem ouviu de fora foi tranquilo, mas eu tenho a sensação de que a gente foi muito... jogando nossas opiniões, acho a gente não fez um pensamento causal, coerente. Pode ser. Então, eu acho que vale a gente fazer uma reflexão que arremate a coisa, assim, do que vale ficar pra galera que ouviu até aqui, entendeu? Show. Tá bom. Vamos a isso. Seu, Bia? Você é convidado aqui, logo a gente tá jogando você no seu. E você é equilibrada também, entendeu? Porque verdade. Eu tô fula demais com a vida. Eu gente, geralmente não me importo o suficiente. Exatamente. Inclusive, eu acho que é isso que vocês vão ver constantemente nesse podcast, com raras exceções. Fiquem, vai ser bom. Olha, eu acho que, sendo a pessoa menos cansosa dessa mesa... Primeiro quero só resgatar um comentário quando falaram de memória dos filmes, de mudar os filmes. Aí Paula, depois cata um que eu acho que é legal se quiser botar, senão, porque o pessoal... Eu vou tentar caçar aqui, peraí. Mas vai falando. Aqui, ó, a Disney voltou com muitos filmes de animações antigas que fizeram sucesso, e eu vejo que muita gente reclama por essas versões, continuações que alteram os filmes. Foi a Denise. Teve essa discussão ela é muito grande, existe todo um campo de estudo sobre memória, sobre o grau de afetividade que a gente cria com esses, especificamente com a memória que a gente tem desses filmes. Então, só hoje a gente discutiu que Isa mesmo não lembra das cenas românticas. Eu lembro disso o tempo todo. Então, assim, a gente cria muitas coisas na nossa cabeça que são muito afetivas para nós. Mudar esses filmes é também, de certa forma, dizer que a gente não pode ter mais essa mesma relação com aqueles filmes. O que eu acho equivocado. Mas isso dá um novo episódio. Só estou respondendo Denise... Vamos ter um episódio de adaptação. Eu acho que... Um episódio, outra temporada. Tá na lista isso aí, fica tranquilo. Legal. A gente te chama, então... Bia. Bem. Será que é bom? Sei. Sim, é bom. Mas, gente, você está convocada. Você estará nesse episódio. Obrigada. Agradeço o convite. Inclusive, não agradeci o convite, inicialmente, mas no final eu agradeço. Enfim,
E aí, para fechar, eu acho que hoje, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a gente começa com uma ideia. O episódio começou com as meninas perguntando o que era esse problema, qual era o grande problema das princesas. O grande problema das princesas, institucionalmente, é que elas pregam um certo parâmetro de como a gente deve performar a nossa feminilidade. E esse parâmetro geralmente está investido em características de fragilidade, de ser resgatada por alguém, de finalizar a nossa vida com um amor romântico, geralmente heteronormativo, e que a gente só vai ser completa nesse final feliz do grande casamento. Fica mais uma indicação, que é o livro A Donzela Guerreira, da Valnice Galvão, que inclusive fala muito sobre a Mulan, que a Paula citou durante, eu não consegui fazer essa inserção, mas a Valnice Galvão ela vai estudar como essa figura da donzela guerreira, uma mulher que é guerreira, ela tem essa grande problemática de ser uma mulher que vai ser guerreira, que vai lutar, que vai não sei o quê, mas que no final das histórias ela sempre morre. O que significa morrer? Geralmente, ou ela morre de fato, ou ela vai ser morta pela instituição do casamento. Então, para quem gosta também, uma pesquisadora brasileira e tal, literária, se não me engano. E aí ela vai estudar várias personalidades, a Dorinha, a Mulan, especialmente, que é uma figura que aparece várias vezes. Maria Quitéria, né, que é a nossa. Problema. Maria Quitéria, perfeito, nossa grande Mulan brasileira, para quem não conhece. Yes. Nossa. Ela estava aqui. E aí, quando a gente chega nessas novas adaptações, nesses novos filmes, a gente vai vendo uma grande revolução acontecendo, de certa forma, na grande mídia, muito, muito passando pano em muitas coisas nos novos filmes. Então, a gente tem Frozen, a gente tem Moana, a gente tem própria Tiana, que é uma coisa que tem muitos problemas. Inclusive, a gente podia fazer um episódio só sobre a princesa do sapo. Nossa, eu acho até em termos de não só as questões racistas que tem, mas toda coisa neoliberal daquela porra me deixa muito nervosa. Sim. Eu de fato não gosto desse filme, quem gosta a respeito. Não gosto desse filme. Apesar de ter um traço muito bonito. É lindo, as músicas são ótimas. Visualmente bonito, mas e aí não deu, eu queria só, enfim, fechar talvez com uma ideia que eu tento levantar, que é essa ideia de novos filmes de princesa que trazem um pensamento de sororidade, tanto muito impulsionados por essa questão que agora eu descobri há pouco tempo, da questão das meninas brincarem dentro do universo Disney Princess com essas bonecas, e também com certeza impulsionou a indústria a pensar num universo em que elas aparecem todas juntas, e que isso é importante porque a Disney durante muito tempo ignorou personagens femininas que fossem amigas, que fossem que se ajudassem, e como isso é importante para o movimento feminista, como isso é importante para meninas hoje verem a gente não olhando para outra mulher como a rival, como a vilã, mas sim como aquela que vai ajudar a gente a chegar no nosso objetivo final. Geralmente são personagens que eram funcionados por homens, entendeu? Ou como ele sendo o grande príncipe do final, ou sendo o nosso parceiro da aventura. Sub-buddy, né? Sidekick. Exatamente. E a reflexão que a gente teve há pouco, sobre o quanto é importante também hoje a gente começar a olhar para essas princesas muito menos como a ideia de princesa que a nossa geração tem, daquela coisa dentro daquela redoma, porque talvez não seja mais isso. Infelizmente a pandemia veio e eu não vou conseguir fazer uma pesquisa de campo com essas crianças. Mas eu sinto que todas as vezes que eu pergunto, a ideia de princesa é muito menos, tudo bem, a performance da princesa na brincadeira, ela é uma performance feminina, mas a ideia de princesa vem mudando, e ela vem mudando de uma maneira muito mais nas entrelinhas do que a gente está entendendo. E talvez chegando numa ideia de heroína, daquela princesa que de fato pode chegar e bater de frente com o vilão do filme, ou bater de frente com a vilã, menos vilões hoje em dia, mas enfim, bater de frente com o problema do filme. Inclusive, maravilhoso o fato daquela vilã, não é uma vilã, né? Não? Ser uma questão de relacionamento emocional ali. É muito bonito aquilo. Então, assim, vamos dar uma olhada para isso. Talvez não sempre culpabilizar as princesas, talvez não transformar o problema em algo fixo, mas
em questionar a cultura das princesas. De fato, ela existe. E eu acho que hoje em dia pensar nessa questão de cultura das, né? Porque eu acho que tá um problema aí quando a gente precisa continuar chamando essas protagonistas de princesa. Eu acho que isso em si é um problema, sabe? Não acho vou que é entrar justo aí, o seu ponto. A gente tá acabando o episódio, mas assim, porque assim, princesa significa muita coisa, inclusive nobreza. E, inclusive, uma coisa que a nobreza costumava significar. Então, assim, existem 500 camadas de significado que a gente não consegue se livrar dessa merda. Até porque dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Então, assim, a gente não vai se livrar disso. Mas são coisas que me perturbam. E vocês vão ver nos próximos episódios, inclusive o próximo episódio talvez seja uma zona que nem esse, que eu tenho muitos ranços e é muito problemático porque eu preciso trabalhar nessa indústria. Então, amiga. A Paula transformou o podcast na terapia dela, só para deixar claro. Não estou podendo pagar uma, né? Então é isso aqui. Peraí. No caso, é isso aqui. Não, mas sério mesmo, são questões que não necessariamente, por exemplo, aqui, eu não tenho resposta nenhuma para isso, sabe? Um gato. Eu avisei que isso acontece. Maravilhosa. Tipo assim, eu nem quero ter necessariamente, mas assim, é muito jogar pro universo. Cara, essas coisas me perturbam vocês também. Eu acho que é muito esse lugar, sabe? Do tipo. Sim, isso de fato é problemático. Até porque, assim, eu acho que a gente está se propondo aqui, enquanto empresa, né? Agora, eu, Isa e Bia na maioria das nossas produções, porque Bia é nossa. Nossa parceira principal na maioria das produções, mas assim. Faz parte de alguém que quer pensar novas ficções, e eu incluo documentários enquanto ficções também, porque documentários são realidade ficcionada, né? Mas assim, quando você está querendo propor novos entretenimentos, para mim faz todo sentido você pensar sobre isso, jogar as coisas que te angustiam e ver o quanto isso aqui de fato é um problema. O quanto a gente pode tentar mudar isso, e às vezes a gente não pode. Às vezes assim, só funciona porque é uma necessidade humana. O quanto de fato é uma necessidade humana. Essas coisas, assim, eu acho que esse podcast, para mim, é muito para isso, sabe? Pra gente, tipo, jogar no mundo e ver aí qual é a resposta das pessoas, sabe? Em relação a isso. E vários pensamentos sobre isso, assim. Não sei qual é a da Isa, só talvez tomar um chá? Qual é? Não. Tomar um chá e ouvir essa balela toda. Eu acho também que seria muito pretensioso a gente sentar aqui em 1 hora, 2 quase agora, tentar resolver todos os problemas do mundo, culpabilizar ou não todas as princesas, ou não, de todas as empresas, ou não, né? Que não existe só Disney também. Acho que isso é importante lembrar. Tem aí a Barbie que a Dona Giovana citou e que foi minha mochila por muitos anos. Barbie, eu tive mochila da Polly. Não lembro se, anos depois eu vi que Polly tinha série, mas já tá grande. Mas acho que vale muito esse nosso questionamento, e acho que o bacana da gente trazer, por exemplo, a gente hoje tá com a Bia, né? Que é uma pessoa que tem outra perspectiva, a gente tá em 3 aqui, acho que ainda que a gente ache coisas similares de algumas coisas, acho que a gente tem visões e veio de lugares diferentes. Experiências de mundo muito diferentes. Que fazem que tudo seja outro. Então, mesmo que fique um grande caos, eu acho que ainda tenha grande caos no sentido de setorização de temas, se vocês estiverem me entendendo aí, né? Por onde que a gente caminhou, acho que agrega muito numa conversa. A gente, mesmo que seja como... Que isso? A gente meio que fez a conversa de bar recorrente aqui. Total. Vai ser isso. Eu acho que é isso. Acho que tá tudo bem, inclusive, ser assim. Que eu acho que é honesto, e eu Isadora Mota, em especial, tenho um ranço hoje, que é uma necessidade, e aí a gloriosa internet deu essa possibilidade às pessoas também, de todo mundo tem uma puta opinião sobre absolutamente qualquer coisa, né? Você entra hoje no Twitter, todo mundo sabe a vida do Biden, que é isso, neoliberalismo, tá tudo bem, cara, vamos sentar, conversar, ouvir o do outro, mantém o seu ou não. Então, ninguém saiu da barriga da mãe sabendo absolutamente todas as coisas, ninguém precisa ter opinião formada sobre todas as coisas, vou espalhar essa palavra aqui agora, tá tudo certo, não saber exatamente, e por aí vai. No caso, presinto que morreremos sem, né, assim, eu tenho essa sensaçãozinha básica, mas... Enfim, é um feeling. É isso, people. É isso, vamos pra saideira, obrigada, Bia, por aparecer aqui, você vai voltar muitas vezes, tenho certeza. Oi? Vou poder dar minha indicação de coisas também? Claro, vai, mas então vou botar a vinhetinha da saideira, porque eu tive trabalho para fazer, então.
Vai lá, Bibis, começa com você. Explica o que é saideira, porque a primeira vez. Então, a saideira é o momento em que a gente dá a nossa dica de coisas, embora a gente sempre dê 500 mil dicas durante o podcast. Durante, né? Todo mundo lua tem. Trazer um rolê para apresentar para vocês, quem sabe, às vezes não, mas espero que vocês conheçam coisas novas por causa da gente, pra gente se sentir importante. Vai lá, saideira, Bia. Bom, antes da saideira, só queria agradecer o convite. Foi lindo aqui. Tava com saudade de vocês, tava com saudade do nosso papo. Saudade, Bia. E muita saudade mesmo. E foi muito maneiro, foi muito legal. Me chama mais vezes, eu venho. Da próxima vez eu vou fazer um roteiro melhor. Tem 2 indicações hoje. Na verdade, 3, olha só. Já falei do papo das dubladoras com o Wendell Bezerra, dubladoras da Disney com o Wendell Bezerra, tá no YouTube. Procurem lá, dubladora das princesas da Disney com o Wendell Bezerra. Segundo, falei para as meninas para eu indicar, não vou deixar de indicar a música da Salem Ailis, Mad at Disney. Maravilhosa. Vejam. É muito bom. Não vejam o clipe, porque o clipe é ruim, mas ouçam a música, porque vocês vejam a montagem das princesas da Disney com a tradução, se vocês não souberem inglês. E terceira indicação, livro da Chimamanda Adichie, Para Educar Crianças Feministas, que é um livro que eu não cheguei a falar hoje, mas que é ótimo. Ela, na verdade, esse livro ele começou como uma carta que ela mandou para uma amiga dela. Ela, teórica feminista, mandou para uma amiga dela. Essa amiga dela estava grávida de uma menina e ela reuniu os conselhos e publicou um livro com pouquíssimas páginas, vocês conseguem ler numa noite. E tem conselhos incríveis sobre como educar crianças feministas, para quem quer ser mãe ou para quem quer dar de presente para as sobrinhas. Ou para quem só quer ser uma pessoa melhor também, tipo eu. Mas você vai educar a criança dos outros, né? Não, você pode, amiga, você pode mas assim, mas eu não acho que é só para quem quer educar criança, sinceramente, eu acho que transcende um pouco esse livro nesse sentido, sabe? Mas vai lá, dona Isa. Eu li, eu acho maravilhoso. Vai lá, Isadora. Minha indicação da semana é um canal no YouTube, depois a gente escreve para vocês. Se chama Be Kind Rewind. Eu acredito que é uma moça quem faça, e ele é super bacana, que ele faz uma trajetória bem interessante, analisa vários Oscars diferentes, sempre focado na vitória da melhor atriz, né? E aí tem sempre um debate bacana do porquê que ganhou. Ela fala da época do Harvey Weinstein, explicando um pouco como é que foi, como é que o cara manipulava o Oscar. O último vídeo eu achei bem bacana, que ela começou a falar sobre as mulheres que tinham tudo para ser indicada ao Oscar de melhor diretora, só que não foram. Acho que é muito bacana de dar essa olhada, e uma coisa que a gente tem que lembrar pelo papo de hoje é isso também. Acho que talvez uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que agora, talvez, que as mulheres têm esse espaço para dizer: olha, a gente brinca de boneca e as bonecas são amigas, né? Vamos falar um negócio aqui. Não sei se vocês sabem, mas, na verdade, a gente não se odeia. Vocês querem, a gente às vezes cai, mas não é bem assim. Acho que é um canal super bacana para acompanhar. Ela fala de uns negócios legais, inclusive sobre a briga, que, vendo o programa, o episódio, eu não sabia, achei que pela série, né? Entre a Bette Davis e o Field, lembra? Que teve do Ryan Murphy, que a gente tem certeza que elas se odeiam, e vendo, ela mostra fatos que, na verdade, tinham vários momentos em que as duas eram super cordiais, apreciavam o trabalho uma das outras, como a gente gosta, né, dessa narrativa, como a gente está acostumado a ouvir essa narrativa de mulheres que se odeiam e consome isso. Corram lá, deem uma olhadinha, depois de acabar aqui, pelo amor de Deus, no Be Kind Rewind, vejam um pouquinho, vale super a pena conhecer. Eu acho que a minha dica tem a ver, mas não tem absolutamente nada a ver. Que é uma série que estreou agora na Netflix, é um pouquinho mais cultura pop normal, mas é a Gambito da Rainha, que é, sinceramente, uma das melhores coisas que eu assisti recentemente. Porque, tipo assim, eu fico procurando barriga em roteiro de série, e primeiro, que essa não tem nenhum. Segundo, que ai, gente, é sensacional. Eu achava que eu ia odiar o bagulho, porque
primeiro que é xadrez, o assunto principal do negócio, e eu não sou chegada, mas é maravilhoso. E segundo, que tem uma protagonista com tendências, pelo menos a gente fica acreditando que ela tem tendências loucas e uma coisa de autodestruição ligada à genialidade dela, e isso sempre me incomoda muito, e eu tô vendo muito isso ultimamente, vai ser assunto de algum podcast por aí, algum episódio por aí, e eu achei que essa série retratou isso de uma forma sensacional e que reverteu muito as minhas expectativas, especialmente pelo final, então assim... vale muito a pena, já que a gente está falando em repensar feminilidades, eu acho que vale muito. Repete o nome, amiga, porque parece que travou ali para Bárbara. Tá, desculpa. É o Gambito da Rainha. É uma mina ruiva na capa e tem a ver com xadrez, então é muito... E, tipo, acabou de estrear, então é muito fácil de achar na Netflix. Acabou de estrear, Eles ficam, tipo, veja. Veja. Então, assim, tô só dizendo que vale a pena ver. Eu tenho muitos problemas com várias coisas que a Netflix faz, essa não é uma delas. Então... Milagre, hein? Não é não, mas eu tenho questões com Netflix, mas se quiser me contratar, tamo aí, né, aquela hipócrita sempre. Nossa! A gente melhora o que vocês fazem. Não sei. Depende de quanto me pagarem. Então, é isso, galera. Ficamos por aqui. É isso, gente. Vemos vocês no próximo sábado com o Rolê das Mulheres Fortes. Esperamos em breve ter Dona Bia por aqui de novo. Volta, Bia. Para falar de assuntos que não sejam dissertação dela, quem sabe doutorado. Antes disso, amiga. Aquela que não faz mais isso, não. Eu tô ao vivo, eu não posso reagir assim. Tá bom, ninguém viu. Poker Face. Poker Face. Então é isso, galera. Beijinho. Beijo, pessoal. Cruz, tchau. Tchau. Amo. Tchau, gente.